sabe marcar. O Natan, o que os outros jogadores do meio campo... Mas ele não tem companhia pra marcação. Eu digo pra marcação. E o Ricardinho não. O Ricardinho, ele faz bem as duas coisas. Ele tanto marca como ele ataca. Ah, mas eu penso assim. Eu acho que Natan fica pro William Oliveira, né? E Natan... Grande, Carlão. Tamo junto. Ó o Guerra aqui, ó. Flávio Guerra. Árbitro de futebol. Como é que é o nome da coluna dele lá? Você sabe demais do futebol interior? Não, agora deixa eu ver. Você falava toda hora, rapaz. A gente participava de mais um projeto, né? Mais um projeto. Que deu uma parada, né, Guerra? Mas ele tá com a coluna lá no futebol interior. Flávio Guerra, árbitro de derby. Então deixa ele falar o nome da coluna. E aí, Guerra? Tá na regra. É verdade, tá na regra. Tá na regra. E aí? Qual é a sua expectativa pra Ponte Preta e Guarani? E quero que você fale do árbitro do jogo aí. Esse árbitro não é muito conhecido, não é um Guerra, não, hein? Não é o Grazi, né? O Graziani, carioca. Bom, o árbitro tá começando a construir a carreira, né? Pitando os jogos da Série A. Teve uma falha no último jogo do Corinthians e Chapecoense, né? Que ele não expulsou o Cássio. Que o Cássio fez a defesa com a mão fora da área. Era ele que estava pitando. Tá tendo oportunidade hoje de mostrar que tem condição. São jogos assim que você mostra se você pode subir, apitar coisa maior ou ficar nisso aí. E ele, excelente preparo físico, muito bom, né? Gosta de deixar o jogo seguir, mas esse jogo não é para isso, né? Tem condições de fazer um grande jogo, né? Agora é ele entender o que é um derby, né? Eu conversei com ele ontem por telefone, né? Amigo meu, pessoal. Então eu conversei com ele um pouquinho sobre o jogo, sobre o derby, ele já tem essa consciência. Então ele entendeu o derby, entendeu o jogo, né? E fazer uma grande arbitragem. Eu ouvi, Guerra, não sei se você vai concordar comigo, eu ouvi muita gente falando na imprensa de que ele, por esse lance aí, ele ficou, depois desse lance do Cássio, ele ficou sem ser escalado, né? Depois desse lance. E aí tá voltando agora. E aí muita gente dizendo, não, ele caiu, ele foi pra Série B, ele caiu pra tomar um jeito na carreira. Gente, se toda punição for uma punição dessa, velho, você colocar um jogão desse pro cara apitar, eu quero ser punido todo dia. Não é, isso é um prêmio, né? Então, pô. O problema do árbitro é esse, né? Às vezes você vem numa toada legal, fazendo grandes jogos, erra um lance, né? E você acaba sendo crucificado. O Coronel Marinho tem uma outra visão. Ele acha que você não pode julgar o árbitro por um lance, por um erro, né? Por isso que ele está dando essa oportunidade pro Grazi, que ele confia, ele acha que ele tem esse potencial. Então é um jogo para ele mostrar isso, né? Apagar de vez aquele jogo e continuar na carreira. Bom, deixa eu só explicar aqui. O Guerra teve com a gente no primeiro derby no Brinco, né? Quem apitou lá foi o Voaden, né? Foi o Voaden. E a gente não convidou o Guerra, era pra estar aqui, além do Guerra, ou um outro, pra comentar a arbitragem, mais um comentarista, Claudinei Corsa. Mas a gente tem uma limitação, no Guarani não acontece isso. A gente só pode 4 por empresa. Infelizmente não deu pra chamar convidado, eu não pude chamar o comentarista. A gente tem que fazer o quê? Ir por regras. Regras foram feitas para serem seguidas. Como diz o Guerra, tá na regra. Tá na regra. Então por isso que você não tá com a gente aqui, mas a sua coluna lá no Futebol Interior tá sempre, você é sempre convidado nosso. Vamos voltar com programas externos e a gente vai estar te avisando quando você puder ir também. Vai ser um prazer ter você ou lá no Dadá ou no Campina Shopping, onde a gente tá fechando uma parceria para fazer um programa pelo menos uma vez por mês lá, e a gente vai querer a sua participação também, tá bom, Guerra? Opa, eu que agradeço. Claro, a gente eu vim para ver o jogo também, até para colocar alguma coisa na coluna, né? E a gente gosta de futebol, né? Já apitei esse derby, sei como que é a adrenalina. Vim ver o meu amigo também, o Grazi, dar um abraço nele e torcer para que seja um grande jogo, né? Dentro de campo, fora, lá fora tá tranquilo, eu não vi nada, nenhuma situação por enquanto. Espero que continue assim até o final. Você vai ficar por aqui, na cabine? Se der tempo, volta depois aqui pra gente até falar no intervalo, se você quiser, claro, no final do jogo. Você vem aqui pra gente... No intervalo eu dou uma passada assim. E no final, se der tempo, passa aqui pra gente até falar da sua coluna e você fazer um comentário a respeito do árbitro. Ok. Tá bom, Guerra? Obrigado, obrigado, valeu. Tá aí o Flávio Guerra, árbitro de futebol dos melhores. É quando eu disse que o Graziano não é o Guerra ainda, ele vai chegar lá, né? Ele vai chegar lá. Mas bem lembrado, eu não lembrava desse lance, era pra ter expulsado o Cássio. Mas o Guerra, quando apitou Ponte Preta e Guarani, ele era um árbitro já top de linha do futebol brasileiro, né? Foi o que você disse. E o Graziani não. Pra árbitro de futebol, sei lá, imagino eu.
Apitar um derby é um prêmio. É um prêmio. É o mesmo que, por exemplo, devido às proporções, de você apitar um Botafogo e Comercial. Pois é. Pois é, não tem nada de... mas eu ouvi muita gente dizendo, não, esse lance aí, ele ficou, depois desse lance, ele ficou um tempinho sem apitar. Né? O que eu até acho... Uma ou duas rodadas. Né? O que eu até acho que é justo. E ele foi rebaixado, porque ele estava apitando a Série A, está apitando a Série B agora. Não, mas pois é, isso que eu estou dizendo. Como é que você vai ser rebaixado? Por exemplo, o Voaden, então, no derby passado, ele foi rebaixado. Ele veio apitar um jogo, um clássico, Ponte Preta e Guarani, né? Então, eu não acho isso, não, mas... também não. Ele, aos olhos da federação ou da confederação, é isso. Será que é isso? Ah, é? Não sei. Não sei não. Bom, mas é isso. A gente, acho que analisamos aqui, então, tecnicamente as duas equipes, tanto o Ponte quanto o time do Guarani. Vou fazer o seguinte, Corsato, vou para mais um intervalo aqui, rapidinho. E aí a gente faz a ficha técnica do jogo pelo adiantado na hora, pelo meu aqui 4 da tarde e 8 minutos. Aí a gente vai trazer a ficha técnica do jogo com os repórteres, com o Wendel Coral que vai escalar a Ponte, devagarzinho, tranquilo, com numeração, com o banco de reservas, com o Thiago Barbosa depois na sequência trazendo também a escalação do Guarani, com a numeração, time titular, banco de reservas e também o trio de arbitragem para esse jogo entre Ponte Preta e Guarani. A bola vai rolar daqui a pouquinho, viu? 4:30 da tarde aqui no Majestoso, o balançando a rede no mar para Dedé Autopeças, City Bar, para Prone Alimentos, para Restaurante Pizza do Dadá e também para Autopeças Corujão no Padre Anchieta. A gente volta já. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br, o maior site de futebol do Brasil. Peças, som e acessórios para o seu carro é com a Dedé Autopeças. A Dedé Autopeças tem oficina no local, troca de óleo, vidros, travas, alarmes, som, polimento em faróis, higienização de ar-condicionado e instalação de acessórios. Precisou de peças para o seu carro? Fale com a Dedé Autopeças. Disque Dedé Autopeças 19 3844 9283. Dedé Autopeças, Rua Oscar Seixas de Queiroz 314 no Jardim Calegares em Paulínia. Acesse ddautopeças.com.br. No Facebook Dedé Autopeças. No trânsito, seja prudente, evite acidentes. Rádio Futebol Interior. Delivery 3242-3125. Mais de 70 sabores. Peça pelo site pizzadodadá.com.br ou delivery 3242-3125. Você está ouvindo Rádio Futebol Interior. Agora, o seu churrasco tem companhia. Produtos Prone Alimentos, cebolete, berinjela italiana, vinagrete e maionese. Receba bem a família e os amigos. Consulte nosso site e veja onde encontrar os produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. www.pronealimentos.com.br. Rádio Futebol Interior. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Tradição e qualidade no centro de convivência em Campinas. City Tortas, um lugar agradável e aconchegante. Na City Tortas, Minas, quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias. Anote aí os nossos telefones: 3282-4484 e 3388-3606. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. Marcelo Cossato. Opa, de volta aqui, radiofi.com.br. Estamos já nas redes sociais, Futebol Interior TV e também no nosso Facebook, Futebol Interior. Durante o jogo, daqui a pouquinho também a gente já estará mandando aquele alô pra você. Lembrando que este jogo
que vai acontecer daqui a pouquinho, 4h30 da tarde, vai ser reprisado na programação da Rádio FI na próxima segunda-feira, às 7 horas da noite, tá? Na próxima segunda-feira, às 7 horas da noite, esse jogo vai ser reprisado também na Rádio Futebol Interior. São 4 da tarde, mais 13 minutos. Vamos fazer o seguinte, vamos escalar as equipes, trazendo a ficha técnica do jogo, começando com o time da Ponte Preta. 23ª rodada, Campeonato Brasileiro da Série B, é o derby de número 192. Você vai se ligar com a gente, quem escala a Ponte é ele, Wendel Coral. A Ponte Preta já escalada pelo técnico João Brigatti. Manda a campo o goleiro Ivan. O número 2 na lateral direita é Igor. A dupla de zaga formada pelo número 3, Reginaldo, e pelo número 4, Renan Fonseca. Número 6, Nicolas, fecha o sistema defensivo da Macaca pela lateral esquerda. Número 5 é o primeiro volante, Natan. Número 8 é ele, Lucas Mineiro. E número 14, Armando de hoje, Danilo Barcelos. No ataque, número 7, André Luiz. Número 11, Yuri. E fechando a equipe, o centroavante da Macaca, com a número 9, Júnior Santos, repeteco da Ponte Preta. Ivan, Igor, Reginaldo, Renan Fonseca e Nicolas. Natan, Lucas Mineiro e Danilo Barcelos. André Luiz e Yuri Júnior Santos. No banco ainda, à disposição do técnico João Brigatti, o goleiro Vinícius Silvestre com a número 12. O zagueiro Léo com a número 13. Tem ainda o André Castro com a 15. Ourinho com a 17. Juan com a 16, Paulinho com a 18, Victor Rangel com a 19, Thiago Real volta a estar à disposição após uma lesão na coxa com o número 20, 21 Saraiva, 22 é Bruno Ramírez e o 23 é Murilo. Muito bem. Escalada, a Macaca pronta, definida por derby de número 192. Agora a gente vai trazer a escalação do adversário. O time do Guarani no primeiro turno deu Macaca. O Guarani quer devolver a derrota, quer ganhar da Ponte Preta, jogando aqui no majestoso Thiago Barbosa. Definido, oficialmente escalado, Humberto Louser manda o Guarani assim a campo. O goleiro é número 1, Agenor. A zaga tem 2 para Kevin, 3 Felipe Maia, 4 Fabrício e meia dúzia para o lateral esquerdo. Meio campo tem a volta do 5, William Oliveira. O capitão 7, Ricardinho. 8, Jefferson Ney e 10, Longini. No ataque, 11, Matheus Oliveira e 9, Bruno Mendes. Repeteco do Guarani de Agenor, Kevin, Felipe Maia, Fabrício e Pará, William Oliveira, Ricardinho, Jefferson Ney, Longini, Matheus Oliveira e Bruno Mendes. No banco de reservas, ao lado de Humberto Louser, tem o jogador Oliveira, número 12, 13, Diadema, 14, Ferreira, 15, Edson Silva, 16, Marcílio, 17, Rondinelli, 18, Kaique, 19, Guilherme, 20, Marcão, 21, Bruno Xavier, 22, Poveda e 23, Fabrício Bigode. Muito bem, tá aí então escalado o time do Guarani. Você já passou o banco de reservas, Thiago Barbosa? Sim. É que eu tava aqui numa resenha com os meninos do canal 8 da NET Campinas e da NET Americana. Pera aí, deixa eu ligar o microfone seu, cara. Da NET Americana, pessoal da RPTV, o Wellington lá, pessoal do esporte, né? Eu participava lá com o Pietro Júnior, do programa Pietro Júnior. Pietro que agora foi pra TV Brasil, rede nacional. Mas o Wellington faz o RPTV Esportes ao meio-dia. E a gente está acertando uma parceria lá também para falar um pouquinho das coisas do futebol. Muito bem. E agora os meninos já estão entrosados lá embaixo. Você pode ter certeza que os dois estão entrosados. A gente tentou, hein? Os dois estão entrosados lá embaixo. Então agora é a hora da arbitragem. Agora é a hora do agora. Então deixa eu soltar o apito aqui. Vamos ver como é que tá o entrosamento dos meninos. Vamos lá, o árbitro da partida é Graziane Maciel Rocha. O árbitro assistente número 1, João Luiz de Albuquerque. O árbitro assistente de número 2, Tiago Henrique Neto Correia Farinha. O quarto árbitro, Rafael Gomes Félix da Silva.
Tá, então, equipes escaladas, equipes definidas, a ficha técnica. Obrigado, viu, Marcelo, por comandar aqui. Era pra mim ter feito o comando, mas... né, mas é um prazer, viu? O pessoal, o Wellington, a galera da RPTV, o pessoal tava aqui batendo um papo com a gente. Você vê, né? Às vezes a pessoa te conhece, você não conhece a pessoa, né? Aí fica mais... Colocou em volta do gramado muita fumaça para a 5 torcida, para 5 jogadores pontepretanos adentrarem ao gramado. A fumaça suba, né, Carlos Corsato? Além de fumaça, tem também serpentina. O que de fato importa é que as 5 jogadores entrarem em definitivo no gramado. Muita festa irá rolar aqui no Moisés Lucarelli. Tá certo, tá aí o Wendel Coral trazendo as informações, pois não, Thiago? E a fumaça nada mais é do que CO2. As pessoas responsáveis por isso pensaram em quem trabalha no espetáculo e colocaram CO2, que é aquela fumaça respirável. Tá certo, né? Bom, pelo menos, mas é isso, a festa é bacana, parece que foi liberado até bandeira, parece não, foi liberado bandeira, bom, enfim, o cenário tá bonito, o cenário tá bacana, a bola vai rolar daqui a pouquinho, pelo meu aqui daqui a 11 minutos, mais um chamado? Só uma informação, nos vestiários e também aqui no corredor, em direção ao vestiário, tá tudo iluminado de verde e branco, tá? Fizeram todo o trabalho especial pra galera do Guarani se sentir em casa, então tá tudo verde e branco aqui pra dentro. Tá certo, tá aí o Thiago Barbosa trazendo as informações pra gente lá do gramado. Deixa eu mandar um abraço aqui, rapaz, olha, muita gente aqui na live no Futebol Interior, o José Santos Neto, a Sabrina Rosário, o Leandro Mauro, o Wendel Arsênio, o Almadu tá perguntando cadê o Washington Melo. Almadu, por questões de segurança, resolvemos não fazer isso com o Washington Melo. Infelizmente, né? Infelizmente, a gente tem que se preocupar também com a segurança de todos os profissionais. Mas a gente agradece aí demais a sua participação junto com a gente também. É o do Almadu que faz essa pergunta. Grande abraço pra ele. O Fabrício M. Dias entrou agora, tá mandando olá. Fica com a gente aqui, viu? Vamos estender o tapete preto e branco, tapete verde e branco pra você aqui no estádio Moisés Lucarelli. A bola vai rolar, o cenário é bacana pra prática do futebol. Daqui a pouquinho tem Ponte Preta, Guarani Ponte, derby de número 192 aqui no estádio Moisés Lucarelli. Jornada esportiva para Prone Alimentos, feito com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Para Auto Peças Corujão no Padre Anchieta, para City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Para DD Autopeças, peças, som e acessórios para o seu carro é com a DD Autopeças. Disque 38449283 e para restaurante Pizza do Dadá. Padre Manuel Bernardes, 1085, 200 metros na Rua do Taquaró, Campinas. Telefone 3242-3125. Você pode fazer o seu pedido e o Dadá vai entregar para você. Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera do YouTube, enquanto eu tenho internet, porque daqui a pouquinho eu tenho certeza que vai cair a minha internet. Gustavo Henrique, eu não vou ler os recados, porque tem às vezes alguma provocação e eu não consigo ler antes, né? Mas eu vou mandar um abraço pra todo mundo que tá aqui na live, tá? Gustavo Henrique, quando for vamos, um time ou outro eu até leio. Vamos Ponte, tá dizendo ele. O poeta amador, vamos meu bugrão. Rafael Grande, bora Bugre. O João Rodrigues, vamos Bugre. Fala, Thiago. Foi o Wendel, Marcelo. Então vai. Ó, jogadores pontepretanos já em fila. Dentro de alguns segundos devem entrar em campo os jogadores da Macaca. Na verdade eles entram juntos, né? Fazem aquele protocolo oficial da CBF. E aqui do time do banco de reservas, o mais aplaudido aqui por enquanto é o Ourinho, viu? A torcida da Ponte gosta do Ourinho, né? Que no derby passado ele foi um dos melhores em campo. Mais aplaudido. Vamos lá, Marcelo. O LMS Gamer, Silvia Regina tá com a gente. Tiger King também tá com a gente. Ponte Preta Gigante. O Macabro Gameplay. Alan Paulino. Vini Cinquentinha. Fábio Reolon. Assustei. Também assustei. DJ Garcia. O Nardo Souza e André Luiz. Um abraço pessoal aí com a gente aqui no YouTube, tá bombando. Futebol Interior TV, o Carlos, todo giro de placar vai lembrar o nosso canal no YouTube, tá, Carlos? Futebol Interior TV é o nosso canal no YouTube. Obrigado a galera do YouTube. Vamos bombar no YouTube, colocar esse derby que é um dos mais tradicionais encontros do mundo esportivo do Brasil, se não do mundo, do interior, da nossa terra, da nossa gente,
falando de Campinas, mostrando que o interior pode sim mostrar um grande jogo para o Brasil e para o mundo, e que o estádio ele esteja repleto de coisas boas. Aqui não importa quem vai ganhar, se é Ponte ou se é Guarani, mas que o espetáculo seja bonito como está sendo nesse momento, Carlos. É isso aí. Bom, uma festa bonita, fumaça preta e branca aqui no estádio Moisés Lucarelli. Também quando explodiu aqui os fogos, quando explodiram, né, os fogos, também junto uma chuva de papel. Aí agora o pessoal aqui do staff da Ponte Preta fazendo a limpeza. A bola vai rolar daqui a pouquinho aqui no estádio Moisés Lucarelli. Teremos a execução do hino nacional do Brasil e a gente vai para mais um intervalo aqui rapidinho, e na volta, na sequência, Marcelo Corsato comanda em definitivo a transmissão deste jogão de bola entre Ponte Preta e Guarani. Guarani e Ponte aqui no estádio Moisés Lucarelli. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br, o maior site de futebol do Brasil. Peças, som e acessórios para o seu carro é com a DD Autopeças. A DD Autopeças tem oficina no local, troca de óleo, vidros, travas, alarmes, som, polimento em faróis, higienização de ar-condicionado e instalação de acessórios. Precisou de peças para o seu carro? Fale com a DD Autopeças. Disque DD Autopeças 19 3844 9283. DD Autopeças, Rua Oscar Seixas de Queiroz 314, no Jardim Galegares, em Paulínia. Acesse ddautopeças.com.br. No Facebook, DD Autopeças. No trânsito, seja prudente, evite acidentes. Rádio Futebol Interior. Delivery 3242-3125. Mais de 70 sabores. Peça pelo site pizzadodadá.com.br ou delivery 3242-3125. Você está ouvindo Rádio Futebol Interior. Agora, o seu churrasco tem companhia. Produtos Prone Alimentos, cebolete, berinjela italiana, vinagrete e maionese. Receba bem a família e os amigos. Consulte nosso site e veja onde encontrar os produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. www.pronealimentos.com.br. Rádio Futebol Interior. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Tradição e qualidade no centro de convivência em Campinas. City Tortas, um lugar agradável e aconchegante. Na City Tortas você encontra vinhos, cervejas nacionais e importadas, doces portugueses e também as deliciosas tortas salgadas nos sabores bacalhau, camarão, palmito, frango e frango com catupiry. Uma delícia. City Tortas, a Avenida Júlio de Mesquita, 73, no Cambuí. City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. Se beber, não dirija. Rádio Futebol Interior nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Procure por Futebol Interior. Curta, compartilhe, comente. Você pode ouvir e ver as nossas transmissões ao vivo na TV Futebol Interior. Nas redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook. Futebol Interior, a rádio que respira futebol. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Aberto todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite. Aos sábados atendemos das 8 às 6 da tarde. E nos domingos e feriados, das 8 ao meio-dia. Escuta só essa promoção. Bateria Moura 60 amperes à base de troca, R$290. Autopeças e acessórios Corujão, Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias. Anote aí os nossos telefones: 3282-4484 e 3388-3606. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro.
Marcelo Cossato. Boa tarde para você, internauta torcedor, ligado no microfone da Rádio FI.com.br e também você que está no YouTube acompanhando a gente no Futebol Interior TV e você que nos acompanha pelo Facebook Futebol Interior. Está no ar mais uma jornada esportiva com carimbo da equipe Nota 10 de Esportes, direção geral do Arthur Eugênio e do Elcio Paiola. Futebol Interior TV, no comando do Giovanni Paiola. O barulho é grande, a torcida da Ponte Preta fazendo a festa com a entrada das equipes, bem verdade, do gramado aqui do estádio Moisés Lucarelli. A Ponte Preta toda de branco, com a faixa tradicional preta no peito e no costado, e o time do Guarani todo de verde. O Guarani e a Ponte Preta já definidos, logicamente já passamos aí a informação, a ficha técnica com os repórteres, Thiago Barbosa e também o Wendel Coral, a macaca de Ivan, Igor Vinícius, Reginaldo, Renan Fonseca e Nicolas, Natan, Lucas Mineiro e Danilo Barcelos, André Luiz, o Júnior Santos e o Yuri, time do João Brigatti. O Guarani de Agenor, Kevin, Felipe Maia, Fabrício Carioca Pará, William Oliveira, Ricardinho, Jefferson Nem, Rafael Longini, Bruno Mendes e Matheus Oliveira, time do Humberto Loser. A Ponte vai começar o jogo, o primeiro tempo defendendo o gol de fundo aqui do estádio Moisés Lucarelli, e o time do Guarani defendendo o gol que fica à esquerda aqui da cabine da Rádio Futebol Interior, consequentemente os portões de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Bom, o foguetório é grande, não vou chamar os meninos lá embaixo porque não tem condição deles ouvirem, mas Carlos, sua expectativa aí, já com as equipes definidas, já os jogadores conversando ali, fazendo aquela rodinha tradicional, a bola vai rolar em 1 minuto e meio. Tudo preparado para o derby, um derby, como a gente já vem falando, é até difícil, né? De a gente tirar aqui o favorito. Um acha que é a Ponte, o outro acha que é o Guarani, o outro acha até que o jogo é normal, o jogo é igual, né? Até pelos palpites, muita gente dizendo que vai dar empate, a maioria, né, diz que vai dar empate, e não é ficar em cima do muro, porque eu vou lembrar aqui no derby passado, eu fui um dos poucos que disse que a Ponte venceria, a Ponte realmente venceu, mas hoje penso que o derby está muito igual, né? Talvez dentro de campo o Guarani está numa melhor fase, mas essa torcida, todo o calor e o mando de campo faz com que a Ponte chegue junto também perto do time do Guarani. Jogo muito igual, viu, Marcelo? Vai começar o jogo, a posse de bola no primeiro tempo vai ser na Ponte. A bola é toda sua, o campo é seu, majestoso, para Ponte Preta e Guarani. Muito bem, a bola vai rolar. Lembrando que no Futebol Interior TV quem comanda é Giovanni Paiola. O árbitro da partida, Graziane Maciel Rocha, do Rio de Janeiro. Já foi comentado aqui pelo Flávio Guerra, árbitro da nova geração do futebol brasileiro. É carequinha, é carioca. 1 minuto de silêncio, a Ponte Preta vai dar o primeiro tapa na bola. O Júnior Santos vai dar o primeiro toque na bola. A Ponte joga, como eu disse, à direita aqui da cabine da Rádio Futebol Interior, no gol de fundo, defendendo o gol de fundo no estádio Moisés Lucarelli. O time do Guarani nesse primeiro tempo defendendo o gol que fica à esquerda da cabine da Rádio FI, consequentemente o gol do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Bom, agora Rojões aqui do lado de trás do estádio, apita o árbitro. Começa o derby 192, tem bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Cossato. Vamos juntos, eu, você, toda a equipe Nota 10 Esportes, Carlos Corsato nos comentários, redes sociais, também no placar ao vivo. O Wendel Coral, Thiago Barbosa, os meninos lá embaixo no tapete verde do majestoso. Torcida da Ponte Preta fazendo um barulho. Comecinho de jogo, você ligado no microfone da Rádio FI, Futebol Interior TV. Vamos juntos, eu, você, toda a equipe Nota 10 de Esportes. Posse de bola para o time da Ponte Preta aqui no campo de defesa. Natan deu essa bola para Reginaldo. Reginaldo solta a bola aqui do lado esquerdo para Nicolas. Nicolas domina, toca a bola para Yuri. Vai para cima da marcação ali do jogador da equipe do Guarani. O Kevin deixou a bola passar. É posse de bola lateral para o time do Guarani. É lateral para o Guarani. O Yuri deu uma vacilada ali. Tentou pegar a bola, não conseguiu. Lateral, posse de bola lado direito. Campo de defesa favorece o time do Guarani. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Ponte vem no ataque pela esquerda, Júnior Santos deu pro Yuri, a Jaga Sega tira, a bola volta, sobra pra Igor, bateu pro gol, voltou, sobrou, caiu dentro da grande área, ficou uma muvuca danada por ali, era o Igor Vinícius que tava lá, chega a zaga do Guarani, tira. Chega a zaga do Guarani pra tirar, por pouco no bate-rebate.
A Macaca não chega, hein? O Wendel Coral. E a chegada muito rápida da equipe da Macaca. Pelo lado direito era o Igor na oportunidade dentro da área. A zaga do Guarani afasta e é lateral para Macaca. Bonito ver estádio lotado, né? Como foi no derby primeiro, né, Carlos? E esse agora aqui no estádio da Ponte Preta. A gente espera que a festa continue assim até o fim, não importe o resultado, né? Claro, eu não sou político, né? Então não tenho pretensão de querer agradar todo mundo. Mas é por isso que eu digo que eu acho que o jogo, nesse nível, jogo de uma torcida só é interessante. O Guarani fez a festa lá no primeiro turno, a torcida da Ponte faz a festa no segundo turno. E tá tudo certo, muita gente, estádio praticamente tomado. Ponte no ataque, bola com o André Luiz, cruzou na boca do gol, bate na zaga, vai embora, escanteio pra Ponte, o Wendel. Tentativa de cruzamento do André Luiz, para, corta a bola, escanteio pra Macaca, é o primeiro do jogo. E o Guarani já tá armado pro contragolpe, escanteio pra Ponte, bola pra dentro da grande área, passa por todo mundo, desvio no primeiro pau, ela vai sobrar aqui, lado esquerdo, e Yuri domina, vai pra cima da marcação dele, o Longini, Matheus chega por ali também, Yuri tentou fazer um rolinho em cima da bola, chega a zaga do Guarani, tira, a bola voltou, sobrou, era pro Jefferson Ney, se antecipa, sai na jogada, boa bola, é o Nicolas pra lá, pra cá, pedalou, tocou pro Júnior Santos, passou o primeiro, passou o segundo, tocou pro André Luiz, caiu, pediu falta, o árbitro não deu, aí o Igor Vinícius perdeu, o Guarani armou o bote, olha o contra-golpe, bola do William, tocou na frente, é pro Matheus Oliveira, chega Reginaldo. Deixa sair, ganha aplausos do time da torcida da Ponte Preta, a bola se perde e vai embora. É lateral, posse de bola lado esquerdo, favorece o time da Ponte no campo de defesa. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Bom demais ter você junto com a gente, 3 minutos passados do primeiro tempo, 0-0, derby número 192, aqui no microfone da Rádio FI. Forçado. Lembrando que o Carlos está lá atento nas redes sociais até quando ele tiver internet, né, Carlos? Paulo César escreveu: equipe Futebol Interior Betel é Guarani. Amarilda Franco. Marcelo Condo narra, dá sorte pro Bugrão. Carlos dá azar pro Bugre e sorte pra Ponte. Então revezem. Bom trabalho a todos. Obrigado. A Marilda é muito simpática, muito gente boa. Paulo César diz que vai ser 2-1 pro Guarani. A Vanessa HSG Lourenço Beraldo, que seja o Débora da Paz e que vença o melhor. Ela coloca aqui o Guarani. Vamos ganhar, Bugre. O Antônio Pedro Souza. Tá todo mundo ligado na sua transmissão, viu, Corsato? Já teve uma chegada mais forte aqui no campo de ataque, pertinho ali da divisória de gramado, em cima do Jefferson Nem. Tá parado o jogo, é falta pro time do Guarani. Ô, Thiago Barbosa. Não, ele não deu falta não, deu lateral, né? Ele marcou falta. Marcou falta, bola no chão. Falta em cima do 8 do Guarani, foi o lateral direito Igor da Ponte Preta. A torcida da Ponte continua fazendo barulho. 4 minutos passados deste primeiro tempo. 0-0 Ponte Preta e Guarani, derby número 192. Falta pro time do Guarani, vem o Fabrício, jogou essa bola dentro da grande área, teve desvio, sobrou pro Nem, bateu pro gol. Pega o goleiro. Ivan. Bruno Mendes apareceu, ajeitou pro Jefferson, Nem queimou pro gol. Ivan fez a defesa. Thiago. O Nem é perigoso, rapaz. A falta foi cobrada, escorada pelo Bruno Mendes do Guarani. A bola sobrou pro Jefferson, Nem bateu de primeira. A bola bateu mascada, né? Fácil defesa para o Igor, mas já mostrou cartão de visitas a galera do Guarani. E a Ponte vem pro campo de ataque, a bola sobrou aqui do lado esquerdo. Pôs no peito, pôs na grama. O Júnior Santos ameaçou bater pro gol, bateu! Ela passa, vai embora. A Genor tava nela pra conferir, foi embora. O Wendel Coral. É lá e cá, Marcelo. A Ponte Preta responde muito rapidamente. Com o chute de fora da área do Júnior Santos, a bola passa por cima do goleiro Genor, que tem tiro de meta pra cobrar. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Lembrando que estamos no Futebol Interior TV, se inscreva no nosso canal, dá um like lá, fique à vontade, use e abuse, participe da nossa transmissão. Jogo parado, posse de bola, falta, campo de ataque, favorece o time do Guarani pelo lado esquerdo. Longini quis bater um pouquinho à frente, o árbitro da partida falou não, volta, é mais atrás, e aí vai ficar com o William Oliveira para fazer a cobrança da falta. Ele recua, toca essa bola pro capitão do time, que é o Ricardinho. Pois não, Carlos? Arthur Casale tá com a gente também aqui nas redes sociais, dizendo força Ponte. Um abraço tapete preto e branco para você, Arthur. Estamos também aqui no YouTube, tá bombando a nossa transmissão no YouTube. A Ana Paula tá dizendo vamos Macaca. O Wallace Geraldo Ponte, Macaca querida, amor da minha vida. O Marcelo Carvalho vai dar Bugre. Larissa Pereira, vamos que vamos Ponte. Isabela Teixeira, 2-1 pra Ponte. Guarani tá no ataque, bola pra dentro da grande área. Sobrou pro Nem, tocou na direita. É pro Bruno Mendes, pediram impedimento ali, o árbitro não deu. Cruzamento fechado na boca do gol, bateu no Nicolas. Aí o Reginaldo tirou com defeito. A bola voltou, sobrou pro Ricardinho. 2 na marcação.
não, ele solta um pouco mais atrás, é pro Kevin, deu certo, lindo passe pro Jefferson, nem fez a finta, Reginaldo já tinha ficado, a zaga da Ponte tá pirada, a bola voltou, sobrou pro Matheus, cruzou na boca do gol, tira a zaga, voltou, sobrou pro William Oliveira, ajeitou pro Ricardinho, ele é perigoso, toca a bola pro Matheus Oliveira, dominou pra cima na marcação, cruzou na boca do gol, Reginaldo tirou! O Bruno Mendes estava na jogada. E aí, na sequência, o Ricardinho chegou, a bola bateu nele. Thiago Barbosa, quase o Guarani vai pra rede, a zaga da Ponte Preta, perdidaça, hein, Thiago Barbosa? Senhor da glória, Jesus amado, a zaga da Ponte não sabia o que fazer, era Ricardinho, era Kevin, era todo mundo enganando todo mundo, e quase, por muito pouco, o cruzamento do Kevin não resultou no gol do Bruno Mendes, o pé salvador do Renan Fonseca, impressionante, rapaz, tirou praticamente um gol feito do Bugre, o Bugre Persona só dá Guarani. O Guarani é melhor, hein, no comecinho do jogo. A Ponte veio pro campo de ataque, mas o Guarani vem pela direita. A bola com o Matheus Oliveira, mete o pé na bola, Nicolas e tira. Carlos, estamos chegando na marca de 7 minutos e meio. O Guarani é melhor, pelo menos nesse comecinho de jogo. A zaga da Ponte tá nervosa, hein? O Guarani ficou com a bola aqui depois dos 6 minutos, né? Mas cada um teve chance já, né? Uma chance pra Ponte, uma chance pro Guarani. Há pouco ali acertando a marcação o Reginaldo com o Nicolas, que falhou na jogada, né? Mas o Guarani teve a bola, mas o jogo, na minha opinião, é igual nesse momento. Lipé Mesquita escreveu empate no derby. Mário Oliveira Júnior, vamos Macaca. Maria Eduarda, vamos Guarani. Sâmia Lima, qual o jogo de hoje à noite? Ô Sâmia, me ajuda aí. Luiz Aparecido Nogueira, vai Ponte, obrigado pela audiência. Na sequência tem Corinthians e Paraná, depois o Atlético Mineiro pegando a equipe do Flamengo, jogos que você vai acompanhar aqui no microfone da rádio Futebol Interior. Depois a gente acompanha, a gente vai trazendo aí os detalhes pra você. A Ponte estava no ataque, perdeu a posse de bola, o Guarani vem, Bruno Mendes alongou o passe, tocou na esquerda pro Pará, Igor Vinícius. Carrinho foi preciso, mas muito perigoso, fez o corte. A bola sobrou pro Lucas Mineiro. Jogou essa bola dentro da grande área. Tem jogador do Guarani caído aqui no campo de defesa, é o Ricardinho. E aí o Agenor vai pegar a bola? Não, vai jogar pra fora, toca a bola pro Kevin. O árbitro para o jogo para atendimento do Ricardinho. Eu confesso que não vi, tava no lance da bola. O Wendel Coral tava no ataque da Ponte Preta. Você viu alguma coisa aí, Wendel? Marcelo, por favor repete, não consegui ouvir. O Ricardinho tá caído, você viu algo de diferente aí no lance ou apenas uma... Foi na dividida com o Natan, o jogador bugrino ficou no chão, logicamente a torcida ponte pretana cai em cima dele dizendo que é cera, mas aqui do ângulo de divisão que eu tenho, foi uma divisão limpa, viu Marcelo? Nada demais com o jogador. Ô Corsato. Oi. Deixa eu abraçar aqui o Luiz Aparecido Nogueira, né? Tá com a gente aqui no Facebook, no Futebol Interior. Você também pode acompanhar a nossa transmissão na TV Futebol Interior pelo YouTube. O Marcelo tá lá, vai mandar a mensagem, mas até para decifrar aqui pro time da Ponte Preta, né? Aquela dúvida que tínhamos, o Danilo tá jogando um pouco mais atrás como volante pela esquerda mesmo, viu, Corsato? E o Lucas Mineiro, que é o homem da armação. Então, o João Brigatti está colocando, olha só, em Natan e Danilo para jogar como se fossem volantes, e o Lucas Mineiro fica ali fazendo aquela meiuca, vai para um lado, vai para o outro. O Yuri está como ponta mesmo aqui pela esquerda, o André Luiz na direita e o Júnior Santos mais enfiado. E o Guarani tem o camisa número 11, o Matheus Oliveira, jogando pela direita e o Bruno Mendes jogando pelo meio. O Guarani joga realmente com dois atacantes avançados e o Jefferson Ney tenta fazer lá o terceiro homem do ataque, às vezes jogando aberto pela ponta esquerda. Ponte e Guarani tem praticamente o mesmo esquema tático. A diferença é que o Guarani tem um 10 definido. A Ponte não tem esse 10 definido. Danilo e Lucas Mineiro vão se revezar. O Nem, do Guarani, o Jefferson Nem, ele faz a função ali de terceiro atacante pela esquerda. E o Longini fica centralizado. O jogo recomeça, a bola vem para dentro da grande área. Ivan sai do gol para fazer a defesa. Bom, depois do derby, a gente vai transmitir o jogo do Corinthians com o Paraná, junto com a equipe Gol de Placa. E depois do jogo do Corinthians com o Paraná, jogam Cruzeiro e Fluminense. A gente vai retransmitir esse jogo também com a Rádio Inconfidência. Amanhã, 11 da manhã, tem São Paulo e Ceará. Às 4 da tarde, América e Flamengo. Por isso foi a minha confusão do jogo de hoje. E depois, às 7 da noite, jogo que vale vaga para a Série B da próxima temporada. Os Botafogos, hein? Botafogo de Ribeirão Preto contra o Botafogo da Paraíba com a Rede Fé. Tá certo, então? Corsato. Fique com a gente, pois não. Ricardinho já voltou.
Ricardinho já de volta, o Guarani com 11, novamente no gramado, a bola voltou pro time da Ponte Preta pelo lado esquerdo, o Nicolas subiu, sobrou a bola pro Danilo Barcelos, jogou essa bola dentro da grande área, caiu no peito do William Oliveira, e aí não quis saber de conversa, não chegava o Júnior Santos da Ponte, ele meteu o pé na bola, mandou a bola pra lateral, é lateral, posse de bola, campo de ataque lado esquerdo, favorece o time da Ponte Preta, Nicolas vai pra bola, 11 minutos e meio passados do primeiro tempo, 0-0, derby 192 na Rádio FI, vem pro campo de ataque, trabalha a posse de bola, o time da Ponte, a bola pelo lado esquerdo com o Danilo Barcelos, vai de caranguejo andando para trás, o Matheus Oliveira vai na marcação, ele vai recuar aqui pro goleiro, ó. O Ivan, hoje todo de azul, com a perna direita domina, na verdade nem dominou, de primeira já bateu, já rechaçou essa bola lá pro campo de ataque, ela caiu pro Lucas Mineiro, subiu o William Oliveira, Ricardinho tava na jogada, o árbitro marca a falta, não gosta, o William Oliveira tá parado o jogo, falta, posse de bola pro time da Ponte Preta, lembrando que esse jogo será retransmitido na segunda-feira, às 7 horas da noite, aqui na Rádio FI, vem pro campo de ataque, trabalha a posse de bola, o time da Ponte pelo lado esquerdo, bola com o Nicolas, recuou, tocou a bola para Reginaldo, fez gol no primeiro derby lá, no primeiro turno contra o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa. Futebol Interior TV é o nosso canal no YouTube, quem tá por lá com a gente é o Giovanni Paiola comandando toda a turma do Futebol Interior TV, é o nosso canal no YouTube, se inscreva, Futebol Interior TV, Ponte tem lateral, Nicolas jogou a bola de presente pro Kevin, a bola voltou, sobrou pro time da Ponte, Danilo Barcelos, o árbitro marcou a falta. O árbitro marcou a falta do Danilo, é falta, posse de bola, campo de defesa, favorece o time do Guarani, Carlos. O Rafael Gomes de Carvalho, que é o quarto árbitro aqui, tá tendo um trabalho danado com o Loser. O Loser, ele sai toda hora daquela área demarcada ali pro treinador, e toda hora o quarto árbitro vai lá e fala pro Loser, você tem que sair daí, você não pode ficar aí, ele tá passando aquele lado lá, tá pilhado o Loser, mais pilhado do que até o João Brigatti, que normalmente é muito pilhado, né? Então imagine, o Loser pilhado e o João Brigatti também pilhado. Agora a torcida da Ponte pega no pé do árbitro, que marca uma falta, claro, a torcida não gostou, porque a bola estava no pé da Ponte Preta. E agora o Guarani vem pro campo de ataque aqui pela direita, a bola com o Matheus Oliveira, vai pra cima da marcação do Nicolas. Tá nervoso o Nicolas, hein? Não é a primeira vez não, hein? Já é a segunda, terceira, quarta bola do Nicolas, ele tá nervoso, ele vai muito afoito. A bola bateu nele, porque se ele para ali, ele ia dominar essa bola, porque o Matheus Oliveira errou a finta. Escanteio pro Guarani pela direita, Thiago. A inversão na cobrança de falta foi pro Matheus Oliveira, ele foi pra cima do Nicolas, o Nicolas botou pela linha de fundo, escanteio, Longini na cobrança. Seja muito bem-vindo. Você ligado no microfone da Rádio FI. Vai, Longini pra bola, Chuveirão na boca do gol. Sobe, a zaga da Ponte tira. O Nicolas pegou, bom passe. Agora pode dar um bom contragolpe. Bola pro Danilo Barcelos, o número 14. Foi alongar o passe, alongou demais. Alongou demais, poderia ter tocado pro André Luiz, chegava pela direita o Igor Vinícius, ficou fácil pro Agenor, que faz a defesa. Fernando Max tá com a gente, a Ana Carolina também, Thiago Mariano, o Mano Liro, tá fazendo propaganda aqui no nosso canal de outro canal, tá bom, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Quem pode, pode. Né? Mas se lá tem mais gente, por que ele tá vindo fazer propaganda aqui? Não tô entendendo. Murilo Lopes. Elton Miguel tá com a gente também no Facebook, viu, Corsato? Ana Paula Lara, Thiago Mariano, Wellington Gugliotti, Túlio Rodrigues, Magma, Ana Paula, obrigado, gente. Júlia. Todo mundo acompanhando a gente aqui no Futebol Interior TV. E atenção, torcedor. Toca eletrônico da rádio Futebol Interior, marcando pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Meu digital marcando 15 minutos passados deste primeiro tempo. Campeonato Brasileiro Série B, 23ª rodada, Derby 192 no Majestoso, Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte empatam 0-0, Carlos. Bola rolando também para São Bento e Avaí, CSA, Criciúma, Vila Nova e Goiás, tudo 0-0, Corsato. Guarani no ataque, Matheus tocou pro Bruno Mendes, saiu da ponta, veio pro meio, pra quem vem de trás é o Ricardinho, vai bater pro gol, rasteirinho pega o goleiro. E o Matheus ficou sentindo aqui, o árbitro não vai parar o jogo não, me parece, hein. Ou vai ter que parar o jogo porque o jogador tá sentindo ali. Numa jogada que o árbitro deu vantagem, a bola ficou nas mãos do Igor Vinícius. O árbitro agora autoriza ali a entrada dos massagistas do Guarani para atendimento do Matheus Oliveira. Já terminou o giro aí, Carlos? Sim, falamos que todos os jogos está 0-0. Lembrando que Paysandu e Sampaio Correia também jogam nesse momento. Tá tudo 0-0, Corsato. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani, 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias.
Marcelo Cossato. Eu, você e toda a equipe Nota 10 de Esportes. Você que está nos acompanhando aqui no estádio, somos a Rádio Futebol Interior, FM 102,5. No estádio você ouve a nossa transmissão nesta frequência, tá? 102,5, tanto aqui como no Brinco de Ouro da Princesa. Essa é a nossa frequência. Você pode acompanhar a gente também no FM. O som do estádio vem pro campo de ataque. O time da Ponte Preta, bola com o Yuri, deu pro André Luiz. Marcelo. Oi. Só um comentário, eu não sei o que vocês acham, mas o Danilo Barcelos tá meio gordinho, hein, rapaz? Ah, ele tem esse problema mesmo, viu? Isso já não é de hoje, hein? Desde a época de Atlético Mineiro. Ele demora pra entrar em forma, ficou um tempo fora. Vem Longini, campo de ataque. Opa! Vai pintar o primeiro cartão amarelo do Derby 192. E é pro Natan, pegou por trás ali o Longini. Cartão amarelo pra ele. Você viu aí, né, Thiago? Exatamente, chegou forte em cima do 10 da camisa do Bugre. Camisa número 5, Natan, amarelado na partida. Justo o cartão, Carlos? Foi justo sim. A Ponte perde meio campo, viu? Aquilo que a gente já havia falado no começo, antes, né, dos times entrarem em campo. A marcação da Ponte é frouxa. O Guarani no começo estava meio assustado, a Ponte fez pressão nos 5 primeiros minutos, mas depois o Guarani domina o jogo. O meio campo da Ponte flácido na marcação, não acha os jogadores do Guarani. O Guarani é melhor nesse momento do jogo. Olha, não sei não se no intervalo o João Brigatti não vai colocar o Ramírez ou até mesmo o Paulinho ou o Thiago Real e tirar ou o Lucas Mineiro ou então o Danilo Barcelos. Se bem que o Thiago Real também é o mesmo naipe de marcação. Bruno Ramírez já chega mais. O Guarani vai tocando bola, vai mandando no meio campo, como disse o Carlos. Jefferson nem pegou essa bola, tocou pro Kevin, boa bola pro Matheus, deu pro Longini, de longe pro gol, na trave, mas não tá valendo mais nada. Sei não, hein? Tenho dúvidas. A bola explodiu no travessão, foi embora, mas estava parado o jogo. Impedimento do Longini, Thiago. E mais uma vez o lance pelo lado direito do ataque do Guarani. O Longini chegou na linha de fundo, fez aquele chute rasante, beliscou o pé da trave do Ivan, que apenas observou a bola saiu pela linha de fundo, mas não estava valendo mais nada. Segue 0-0, o Guarani mandando no jogo. Corsato. Oi. Deixa eu abraçar aqui o Elton Miguel, escreveu: vamos macaca querida, 2-0. O Tanildo Moraes, boa tarde, sou palmeirense, mas vou torcer pro Guarani. Ponte no ataque pela esquerda, cruzamento na boca do gol, afasta a zaga, Júnior, bateu pro gol, pega o goleiro. Agenor, rebote pro Igor, cruzou na boca do gol, desvio dentro da grande área, Ricardinho pra tirar. A bola voltou, sobrou pro Natan, bateu na mão do Natan, hein? A zaga tira com o Felipe Maia. Agora a resposta é do Guarani, bola com o Bruno Mendes, Natan chegou, opa! O árbitro marcou a falta. Não foi falta. O árbitro marcou a falta. Ele pegou na bola. Eu também achei. Os caras estão pedindo cartão amarelo pra ele, mas ele pegou na bola. Agora o Natan tem que tomar cuidado, né? O árbitro, se quisesse, poderia ter dado amarelo. Eu achei que nem falta foi. Mas se quisesse, poderia ter dado amarelo. Ele olhou lá pro Natan. Se o Natan não tivesse cartão, ele ia dar cartão pro Natan. Mas não foi falta, viu? Não, também achei que não, mas ele marcou a falta. Ele marcou a falta, então, diga aí. Vale destacar como o Júnior Santos pegou bem na bola. Aproveitando o rebote da zaga bugrina, ele bate de fora da área para uma belíssima defesa do goleirão Agenor. E agora o Danilo Barcelos entrou com o pé um pouco mais alto, mas eu achei também, não vi maldade do Danilo Barcelos, né? O Ricardinho acabou tendo a cabeça acertada ali. Você querer que um derby não seja pegado é pedir demais, né? O árbitro da partida, por enquanto, até que tá mandando bem, né? Tá mandando bem, mas a Ponte Preta sofrendo muito porque a marcação da Ponte não é legal. E a gente já falava isso, não precisa ser entendido de futebol para dizer que o meio-campo não ia marcar, né? O João Brigatti, a Ponte pode até ganhar o jogo, é claro, mas o João Brigatti na escalação realmente não foi bem. A Ponte precisa de mais um jogador de marcação nesse meio. Sobrecarregou o Natan, que já tem cartão. E agora ele vai ter que tirar o Natan. Acho que ele não tira no primeiro tempo, mas não tem jeito. Eu acho que do jeito que tá, ele vai ter que fazer algum tipo de alteração aí, porque o Natan já tá amarelado e ele é o único que marca nesse meio campo da Ponte Preta. E o Nicolas não joga bem, não faz um bom jogo lateral esquerdo da Ponte. Vai pra bola, Longini, chuveirou na boca do gol, Reginaldo mete a cabeça na bola, tira, quem vai pro rebote, segunda bola é do André Luiz, Nicolas chega, tira. Ana Paula tá com a gente, Thiago Mariano, o JP também. Mac tá mandando um ponte, tem mais um canal fazendo propaganda aqui no nosso canal, tá dizendo que lá tem muito mais inscritos. É terra de ninguém esse tal do YouTube também. Lourdes Henrique tá com a gente.
Enfim, valeu, rapaziada, obrigado. Apontar no campo de ataque, bola é com o Yuri, deu a bola aqui pro Júnior Santos, soltou pro André Luiz e Cadinho. Oh, não foi falta não, é? Achei falta, o árbitro não deu. Bola pra dentro da grande área, Renan Fonseca chega, tira. Na sequência, Ricardinho brigou com o André Luiz, o 7 da Ponte, o 7 do Guarani. A bola voltou pro Felipe Maia, jogou a bola aqui no campo de defesa da Ponte Preta, subiu ali o Lucas Mineiro, o árbitro não apitou. Vai pro jogo, Lucas. A bola voltou, sobrou pra parar. O Guarani é melhor no jogo, pelo menos na minha visão, nesse começo de espetáculo. Bola pra Nem, tocou pro Pará, invadiu a grande área, chegou na marcação, foi na raça o Lucas Mineiro. Pelo lado direito fez a cobertura, ficou com a bola voltou pro time da Ponte Preta, tentou resvalar de cabeça por ali, o jogador da Ponte Preta, que era o Júnior Santos, a bola pro Yuri, chega Felipe Maia, tira, toca essa bola pro zagueirão da equipe do Guarani. Trabalha o Fabrício Carioca, ele que fez gol contra o Atlético Goianiense cobrando falta, Carlos. O João Brigatti inverteu, colocou o André Luiz agora para jogar aqui na ponta esquerda e coloca o Yuri no meio e o Júnior Santos para jogar lá na direita. Deu uma mexida aqui no time da Ponte Preta, o João Brigatti, mas agora já troca de novo. O Yuri vem para a esquerda e o André Luiz vai lá para a direita. O Nicolas começou mal o jogo, né? E tá tendo problema a Ponte Preta aqui pelo lado esquerdo. O Guarani é melhor, viu? Na partida, metade do primeiro tempo, tá 0-0, mas o Guarani é melhor no jogo. E é o seguinte, tô falando aqui, ó, quantos minutos de jogo? Deixa eu olhar. 22. Se eu sou o João Brigatti, já prepara uma alteração aí, ou até duas, viu? Pois não. Ainda sobre o Natão, atleta que não estava pendurado. Pendurados da macaca para a partida de hoje. Céu, volante André Castro, zagueiro Reginaldo e atacante André Luiz. Muito bem, informação de Wendel Coral acompanhando tudo da Ponte Preta. O som do estádio aqui tá avisando que tem gente que estacionou o carro em local que não pode, né? Como é que o cara vai fazer? O cara vai sair do estádio pra tirar o carro de lá? Não é seu carro não, né, Marcelo? Eu ouvi alguma coisa de palio, é isso? E eu não duvido. Exatamente. Mas onde eu parei lá pode parar sim. Pelo menos não tinha nenhuma placa que eu não podia parar, não. Só faltava essa, hein? Guarani vem pro campo de ataque, Felipe Maia, Danilo Barcelos. Ó, a torcida já pegou no pé do árbitro, hein? A torcida já pegou no pé do árbitro. Forçato. Oi. Pega no pé do árbitro agora, porque o centroavante Júnior Santos de uma dividida no lance anterior ficou caído. O árbitro mandou seguir e logo depois marca a falta em cima do zagueirão Felipe Maia do Bugre. A reação da torcida, é claro, todos nós já esperávamos, né, Marcelo? A não ser aquela falta que ele deu do Natan, as outras eu até concordo com ele, né? E tenho muita dúvida no impedimento aqui do Longini. O Longini reclamou demais com o auxiliar, o número 1, o João Luiz Coelho de Albuquerque, que também é carioca, né? Mas o jogo, claro, ia ser de alta tensão pro árbitro da partida, né, Carlos? Com certeza, jogo tenso até pro árbitro do jogo. Mas ele tá tirando uma faltinha ou outra, ele até que tá apitando bem, né? Vamos aguardar, daqui a pouco tem mais abraço aqui no Facebook, viu? A Ponte ganha a bola com o Lucas Mineiro, deu pro Danilo Barcelos, solta essa bola aqui do lado esquerdo pra Nicolas, deu a bola pra Natan, é o único amarelado do derby até agora, solta a bola pra Renan Fonseca, o capitão da macaca levanta a cabeça, esse é o jogo tradicional do Renan, ele pega essa bola, joga no ataque procurando alguém, achou o Júnior Santos, deu certo, a bola sobrou, caiu no pé do André Luiz, fez 2 gols no primeiro derby, no primeiro turno nessa temporada 2018, bola pro Igor Vinícius, deu pro André Luiz toca essa bola pra Lucas Mineiro tocou pra Júnior Santos, ganhou da marcação, escapuliu dele, a bola voltou, ia sobrar pro Nem, aí chega Lucas Mineiro, dá um tapa na bola, a bola volta, sobra com o Igor, deu pro Natan, quase errou o passe, mas conseguiu recuar, tocou essa bola pra Reginaldo levanta a cabeça, toca pra Nicolas, bate contra a marcação do Matheus Oliveira, mais abraços aí. Vamos lá, o Raul Rodrigo Bordim, o Moisés Pisa, tá com a gente, escreveu Família Pisa é Guarani, a Maria Eduarda, vai dar Guarani, a Rita Rodrigues já diz, vai dar Ponte, participe no Facebook Futebol Interior, no YouTube Futebol Interior TV. Ponte Preta, Yuri pôs no peito, pôs na grama, meteu essa bola, tocou no meio, vai trabalhando por ali com o Natan solta essa bola na direita pra Igor Vinícius, deu pro André Luiz, chegou pra cima dele, parar, opa! E vai dar a primeira confusão do derby. O André Luiz também não tinha nada aqui lá, né? Ele sofreu a falta e vai tomar cartão de graça, agora fechou, vai fazer um bolinho ali. Fechou o tempo, hein? Aí um dizendo que é mais macho que o outro. Exato. Na verdade é o seguinte, pelo menos o que eu vi aqui, daqui a pouco o Wendel pode até dizer, o André Luiz sofreu a falta e o Pará acabou batendo a bola contra o André Luiz, mas sem querer, porque ele estava caindo, né? E o André Luiz não gostou porque estava de costa. E aí, Wendel? Na minha visão aqui, viu, Marcelo? O Pará estava de fato caindo, mas pegou muito forte ali no tornozelo do André Luiz e, claro, confusão generalizada. E vi aqui do ângulo que eu estou uma agressão entre Lucas Mineiro e também do Felipe Maia.
Acredito eu que o bandeirinha ali estava muito próximo da jogada, pode ter visto, mas olha, uma agressão ali entre o Lucas Mineiro e Felipe Maia. Mas o que de fato aconteceu, a entrada do Pará, os dois jogadores devem tomar amarelo agora, mas foi uma entrada bem feia, viu, Corsato? Na verdade, quem ia tomar cartão amarelo era só o Pará, né? E aí o André Luiz entrou no meio também e pra provocar vai acabar levando o cartão. Ele mostrou o cartão aí, agora eu vou deixar pra vocês aí embaixo porque eu não consegui ver. Foi para os dois, viu, Marcelo? Tanto para o André Luiz da Macaca com a número 7, quanto para o meia dúzia do Bugre, o Pará. Então, né, às vezes falta um pouco de inteligência, né? Rapidinho, Carlos, quem ia tomar cartão ia ser o Pará. Aí o André Luiz tomou. Nem sei se ele ia tomar cartão, né? Foi uma falta normal de jogo, né? Uma falta normal de jogo. Eu acho que o cara tem que entrar concentrado, mas pilhado não, né? Não precisa entrar pilhado. A falta vai ser batida pro time da Ponte Preta. Estamos na marca de 26 e 40, quase 27. Igor Vinícius vai pra bola, apenas um jogador na barreira do Agenor. Vai pra bola Igor Vinícius. Reginaldo tá dentro da grande área. Júnior Santos tá por lá também, o Renan Fonseca. Tem outro jogador da Ponte chegando por ali. É o Yuri. O Yuri tá aqui na entrada da grande área. André Luiz também. Vai o Igor pra bola. Chuveirou na boca do gol. A zaga do Guarani tirou, ela caiu pro Yuri, deu pro André Luiz, escapou dele, vai sobrar do outro lado pro Igor Vinícius, opa! E o Pará já tem cartão, hein? Pará chegou mais forte, já tem cartão, eu acho que ele não vai dar o segundo amarelo, mas o Pará já tem cartão aí, o Wendel. Marcelo, e todos os jogadores da Ponte Preta em direção tanto do árbitro da partida, quanto também no bandeirinha. O Felipe Maia chegou na hora para tirar o Pará do lance, que está agora dentro da grande área, cercado ali pelo Felipe Maia. O zagueirão do Bugre tirou na hora, experiente, percebeu que pode dar cartão vermelho para o Pará. A torcida pede incansavelmente o cartão vermelho para o Pará e grita vergonha. Eu acho que ele não vai dar o cartão e não deveria dar também. Pra mim, uma jogada normal, os dois se encontraram ali. Foi falta, mas... Chegou atrasado o Pará. Ele vai usar o mesmo critério que ele usou pro Natan aqui. E que na do Natan não foi falta. Né? Então, mas o mesmo que eu disse pro Natan, pro João Brigatti, vou dizer aqui pro Loser. Já prepara uma alteração aí. Mas a vida não tá fácil pro árbitro da partida não, hein? Jogo pegado. Quem chamou aí embaixo? Sou eu, Corsato. Assim que o árbitro da partida, Graziano e Maciel Rocha, marcou a falta, obviamente os jogadores da Ponte Preta foram pra cima e ele mandou todos saírem, ou seja, já imaginava a pressão que estava por vir, né? E parabéns pro Felipe Maia, foi lá, tirou o Pará, falou, sai daí, vem pra cá. O Wendel acompanhando o ataque da Ponte Preta, é falta pra Macaca. André Luiz, ele que tá na bola? Não, Danilo Barcelos. Danilo Barcelos vai pra bola. É uma falta aqui no bico direito da grande área, pode bater pro gol direto, são dois jogadores na barreira do goleiro Agenor, pode jogar essa bola dentro da grande área, quem sabe o primeiro já era do jogo. 28 minutos e meio passados no primeiro tempo, tá tudo igual, é o Derby 192. E agora o árbitro pede para esperar um pouquinho, vai dar uma dura, provavelmente nos treinadores, hein? É o quarto árbitro, parece que tá tendo um problema na comunicação dos dois ali, do árbitro e do quarto árbitro. Eu achei que ia sobrar para um dos treinadores. Corsato. E o Loser tá bem fora ali da área dele, hein? Pois não. O Graziani foi na hora para cima do João Brigatti, técnico da Ponte Preta, que pede até agora a expulsão do Pará. O árbitro foi lá dar uma dura nele e falou, sossega aí, Brigatti. 29 passados deste primeiro tempo, jogo pegado, é derby, é tradição, é raça das duas equipes, vai pra bola Danilo Barcelos, bateu fechado direto pro gol, pra fora Agenor, de manchete, a lá vôlei, escanteio pra Ponte, o Wendel. Tentou surpreender, batendo direto, cobrança rasteira, espalma goleiro Agenor, escanteio pra Macaca. Danilo vai pra bola, chuveiro fechado na boca do gol, Renan, bateu no Bruno Mendes. Pênalti. Torcida da Ponte Preta pede pênalti. E você aí, Wendel? Foi na mão do zagueiro Fabrício Carioca aqui no meu ângulo, viu, Marcelo? Ricardinho. Quem estava na jogada era o Ricardinho, o Bruno Mendes ou o Fabrício Carioca? Era o Fabrício Carioca, número 4. Número 4, portanto, a Ponte está no ataque pela esquerda, bola com o André Luiz, Ricardinho vai pra cima dele, pau nele, falta. Mas é o seguinte também, a falta faz parte do jogo. Se toda a falta, nego for conversar com o juiz, né, vai ficar difícil, tá parado o jogo, falta pra Ponte, lado esquerdo aí, o Wendel. E Danilo Barcelos já está posicionado, ao que tudo indica, bola aérea
na zaga do Bugre, viu, Marcelo? Ó, aquele lance lá foi pênalti, viu? A bola bateu na mão do jogador do Guarani, tava com o braço aberto, pênalti, o árbitro não deu. Ele tá se perdendo, né? Os caras estão fazendo pressão, tanto da Ponte contra o Guarani, ele tá se perdendo. E o técnico do Guarani, Humberto Loser, ele não fica na sua área técnica. O João Brigatti reclama isso com o quarto árbitro. Ele sai toda hora da área técnica. E a Ponte ganha a bola de novo, vem pro campo de ataque pela esquerda, bola com o Yuri, pra lá, pra cá, vai pra cima da marcação, passou o primeiro, chega, mete o pé na bola, Kevin tira. Informação. Mete o pé na bola, Kevin tira, pois não. Com cartão amarelo tomado pelo atacante André Luiz, ele que estava pendurado, desfalca Macaca na próxima partida, que é contra o Vila Nova, terça-feira, Marcelo. Sábado, não? Terça-feira. Então mudou a data do jogo, porque eu vi sábado, 9 da noite aqui no Majestoso. Olha a Ponte, campo de ataque, bola pra dentro da grande área. Chega a zaga da equipe do Guarani, tira. A bola volta, sobra do lado direito pra Igor Vinícius. Tocou essa bola pra Renan Fonseca. Renan Fonseca de primeira, devolveu, tocou essa bola pro William Oliveira. Chega no meio do caminho a zaga da equipe da Ponte. Mas a bola volta, sobra pra Pará, deu pra Ricardinho, pois não. Na minha marcação está terça-feira às 21h45 aqui no Moisés Lucarelli, viu, Corsato? Não, a Ponte joga no sábado, o Guarani que joga na terça. O Guarani pega o Criciúma. Isso, na terça-feira e a Ponte no sábado. Terça-feira às 19h15. E a Ponte no sábado. A Ponte era pelo menos o que eu tinha sábado, 9 da noite. Olha o Guarani, Longini tocou pro Matheus Oliveira, dominou, perna esquerda, bateu pro gol! Defesaça do Ivan! Se deixar o Matheus Oliveira livre, ele vai resolver o jogo pro Guarani. Que pancada foi essa e que defesa! Parecia que não chegaria na bola o Ivan, mas chegou, Thiago. Simplesmente espetacular. Jogada do Matheus Oliveira, cortou para a perna esquerda e bateu no ângulo esquerdo do goleirão. Foi bruscado de mão trocada, botou para escanteio. O número 10, Longini na cobrança. Claudinei Costa está com a gente aqui, ajudando nas dúvidas. Está dizendo que o Pará chegou duro naquele lance, o segundo, e que o toque do Ricardinho não foi pênalti. A bola bateu na mão dele, mas sem intenção. Escanteio pro Guarani, bola pra dentro da grande área. Deu rebote, sobrou o Pará, pegou de primeira, mas com a perna direita ela foi embora. Foi o Ricardinho mesmo, né? Não, mas peraí. Foi o Ricardinho mesmo. Foi o Ricardinho. Mas peraí, negócio de falta sem intenção. A Ponte perdeu o jogo pro Londrina numa bola na mão do Bruno Ramires, e o Bruno Ramires não colocou a mão na bola. A bola bateu na mão dele. E o árbitro marcou o pênalti. Aí depende do árbitro então, né? Forçado. Depende do árbitro. Pois não, Wendel. Nem terça, nem sábado. O próximo jogo da Ponte Preta na sexta-feira, dia 31 de agosto, às 21h30. Pois então ficamos no meio termo. Vai, Ponte Preta, campo de ataque pela direita, bola com o Igor Vinícius. É que a CBF mexe tanto na tabela, fica difícil até da gente acompanhar. Bola pro André Luiz, invadiu a grande área, pedalou, cruzou fechado na boca do gol. Desvio, vai pra fora. Escanteio pra Ponte, sobe o som, a torcida aí, Wendel. Desvio providencial de Fabrício Carioca. O cruzamento de André Luiz tinha o objetivo ao Júnior Santos. Com o desvio do zagueiro Bugrino, escanteio pra Macaca, é o terceiro no jogo. Igor vai pra bola. Perna direita autorizado, o Reginaldo tá dentro da grande área, Renan Fonseca também tá lá. O André Luiz vai ficar pra pegar o rebote. Bola pra dentro da grande área, vem o desvio, bate na zaga. Aí o Pará chega, tira. Só tinha o Matheus Oliveira, o Guarani arma o bote. E o Jefferson Ney, um em cada ponta, pra armar o contragolpe. O time do Guarani segue o jogo. É o Derby 192. Você está com a gente, radiofi.com.br. Estamos nas redes sociais. Futebol Interior no Facebook e no YouTube. Se inscreva no nosso canal. Futebol Interior TV, Carlos. Aqui no Facebook, o Paulo Guilhardi, Dali Bugrão. Abraço do Zander, Lauren, Samanta e Paulo. De Providência, nos Estados Unidos. Olha que bacana, abraço para vocês. O Felipe Arrivabene. Vai, Ponte Preta. Giovanni dos Santos mandou um olá. Vanessa HSG, grande Agenora. A Sâmia Lima disse Juiz Ladrão. Um abraço pra você que tá com a gente aqui no Facebook Futebol Interior. Isso aí. Galera que tá junto com a gente também no YouTube Futebol Interior TV. Quem que quer mandar abraço aí, aproveita. Sou eu, o Nildo. Meu tio tá acompanhando a transmissão pelo áudio e assistindo pela televisão. Muito bem, abraço pro Nildo acompanhando a gente. Lembrando que daqui a pouquinho, depois do derby, tem Corinthians e Paraná. Que fase do timão do povo, hein? Tá fácil a coisa lá não, hein? Meu Deus. O Osmar Losky não toma atento não, viu? Porque se não ganhar do Paraná hoje... Mas o jogo aqui é derby. Aqui é raça, é tradição, é Ponte, é Guarani. Guarani no ataque, bola tocada pro Jefferson, nem o Bruno Mendes não acreditou. Aí ele aplaudiu, a bola ficou fácil pro goleiro da Ponte. E atenção, torcedor. Toca eletrônico da Rádio Futebol Interior marcando. Girando pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar.
Nosso digital marcando 35 minutos e meio. 35 minutos e meio passados. Primeiro tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B. E agora vai ter cartão para Ponte Preta, hein? O Júnior Santos chegou firme ali para cima do Ricardinho. E vai tomar cartão. seguindo no giro. Passados agora 36 minutos passados do primeiro tempo no placar. 23ª rodada Campeonato Brasileiro da Série B. Ponte, Guarani, Ponte, 0-0, Carlos. Placar ao vivo, Futebol Interior marca São Bento, Avaí, CSA, Criciúma, Vila Nova e Goiás, Paysandu, Sampaio Correia, todos 0-0. Inscreva-se em nosso canal Futebol Interior TV no YouTube. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Marcelo Cossaco. Comigo tem emoção na ponta da chuteira. Bom, cartão amarelo confirmando aí pro Júnior Santos. É isso, né, o Wendel? Exatamente, viu, Corsato? Cartão amarelo para o centroavante Júnior Santos. É o terceiro amarelado no time da Macaca. Muito bem. Portanto, o Júnior Santos, o André Luiz e o Natan, os amarelados da Ponte. Muitos cartões amarelos no primeiro tempo pra Ponte. E pro Guarani só o Pará. Pelo menos é o que eu tenho na minha marcação aqui. São 4 cartões até agora, 3 para Ponte, 1 para o time do Guarani. Isso mesmo. O Guarani tem posse de bola aqui no campo de defesa, mas a bola bateu por último no atleta do Guarani no rebote da Ponte Preta. Então o árbitro está marcando falta, ou lateral, falta. Falta para Ponte, campo de ataque pela esquerda na divisória do gramado. Rádio FI, a gente torce por você. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Edneia Alves, manda salve. Salve, Edneia. Obrigado pela audiência no Futebol Interior TV. Seja muito bem-vinda aqui à nossa transmissão. Guarani, o Felipe Maia saiu arriscadamente. Agora o Yuri tentou uma acrobacia ali, não conseguiu pegar a bola. É lateral, posse de bola é pro time do Guarani. O Caio Alexandre, vamos, Ponte. Eduardo Matheus tá com a gente, mandando um Guarani. Agnaldo Souza, obrigado, gente. Valeu demais. O Thiago Mariano também. Enfim, todo mundo participando com a gente aqui. Futebol Interior TV é o nosso canal no YouTube. Mandando mensagens aqui. A gente fala de você. E agora o Yuri chegou firme. Chegou firme, tem cartão Yuri? Não, chegou firme em cima do jogador do Guarani, mas o árbitro deu vantagem. A bola ficou aqui do campo de defesa pro Reginaldo. É acossado pelo Bruno Mendes, saiu bem da jogada. Tocou pro Danilo Barcelos, levanta a cabeça, toca essa bola pro Yuri. Tentou fazer a finta pra cima do Kevin. O Kevin derrubou o jogador da ponta, tá parado o jogo na divisória do gramado pelo lado esquerdo. E aí, Carlos, tá gostando do derby, rapaz? 38 minutos passados do primeiro tempo. Tudo igual. Derby sem confusão não é derby, né? Tirando os ânimos acirrados demais, né? E o árbitro tentando controlar aí, dar pulso no jogo, tanto que com 35 minutos já temos 4 cartões, 3 para Ponte, 1 para o Guarani. O jogo é bom, os goleiros já tiveram que trabalhar, tanto o Agenor pelo lado do Guarani e o Ivan pelo lado da Ponte Preta. O jogo é bom, o Guarani tem a bola, mas a Ponte quando chega também leva perigo para o gol do Guarani. O Guarani tem mais facilidade para chegar, o meio campo da Ponte Preta marca muito distante. E o Natan, ele é um problema para o técnico João Brigatti, porque ele faz falta, né? Ele perde a bola e faz falta. E ele já tem cartão amarelo, o Brigatti vai ter que repensar e reconsiderar essa situação aí do Natan no intervalo do jogo. Não vai ter jeito se não quiser perder um jogador por cartão amarelo. E aqui no gol de fundo do Moisés Lucarelli, né, onde costumeiramente fica a torcida visitante, hoje não temos a torcida do Guarani, mas eu vejo ali no local destinado para o staff do Guarani, como é grande o staff do Guarani, hein, Carlos? Ah, tem uns 2 ônibus ali, viu? Rapaz, dá pra dizer que o Guarani trouxe 2 ônibus. Como tem gente ali, hein? Tem umas 80 pessoas ali, velho. Meu pai, olha, o staff do Guarani é grande, hein? Posse de bola pro time do Guarani, vem pro campo de ataque Fabrício Carioca, alongou o passe, tocou na frente pro Pará, muito forte o toque, a bola se perde e vai embora. Marcelo, tem mais gente lá do que na imprensa. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Restaurante Pizza do Dadá, confira esta super promoção, balde com 4 Brahma Extra 600ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Esta é a Rádio FI, chamou, falou. Tem 35 pessoas ali no espaço destinado a eles. 35 pessoas, no espaço que habitualmente é para 10, 12 pessoas. Não tem 3 metros do espaço. Fácil não, mas é rivalidade, é tradição, é um clássico, é um dos maiores do Brasil. É rivalidade gigante, rivalidade, Carlos, centenária. Você pensou a mesma coisa que eu? Pensei. Por que será que a gente pensa quase que as mesmas coisas? Não sei, é que tentaram fazer uma pessoa, porque você é tão bom, mas tão bom, mas tão bom. Ah, não. Tentaram fazer alguém parecido com você, né?
Não sei se a fabricação saiu corretamente. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Rodney dos Santos. Escreveu seguindo vocês. Obrigado, viu, Rodney? Na terça-feira estávamos em Caraguá. Hoje em Indaiatuba. Ouvindo vocês. O Domingos Martins. Hoje nós vamos ganhar da Ponte, vamos entrar no G4. A Cláudia Mendes Araújo, HSG, a Sâmia Lima, fala Corinthians tem a terceira pior campanha do segundo turno. Vai, Corsato. Guarani no ataque, Longini pro Jefferson, nem de longe pro gol, pegou mal na bola com a perna direita. Segue aí, Carlos. É isso, a Cláudia Mendes Araújo também participando junto com a gente. E o Domingos Martins tá mandando um alô pra galera do Bugre, na Lagoa da Confusão, em Tocantins. Todo mundo assistindo aí a sua... transmissão, viu, Corsato? Através da TV Futebol Interior no Facebook. Você pode se inscrever também lá no nosso canal no YouTube, Futebol Interior TV. Ana Luísa Almeida tá pedindo alô pra ela. Eu acho que eu já tinha mandado, mas tô mandando de novo com o maior prazer, viu, Ana? Obrigado. O Ricardo Seco tá com a gente. Quem mais? Mariana Jesus, Herbert Nicolas, Ricardo Cavedini. O Thiago tá dizendo pra cima deles, Ponte, vamos Macaca, Cauã Custódio, mande salve, vai Ponte Preta. Agnaldo Souza tá mandando vem o time do Guarani, Bruno Mendes, tocou pro William, boa bola pro Nem, vai pra cima na marcação, tocou essa bola pro Matheus Oliveira, ele é canhoto, puxou pra perna esquerda, cruzou na boca do gol, chega Igor Vinícius pra tirar, bola voltou, sobrou, caiu aqui na intermediária pro Lucas Mineiro, bandeira marcou falta, o árbitro não deu não, o árbitro falou segue o jogo, bola pro Matheus Oliveira, deu a bola pro Kevin, fez o giro, ganhou de 3 da Ponte, pro Matheus Oliveira, queimou pro gol, bateu, ela passa, vai embora. Tiro de meta pro time da Ponte Preta. Thiago Barbosa. Meu Deus, o Nicolas vai ter pesadelos com o Matheus Oliveira. Mais uma vez foi pra cima dele, puxou pra perna esquerda. A bola bateu pela rede do lado de fora do Ivan. Segue 0-0, o Guarani pressiona. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani, 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias. Guarani de novo no ataque, bola com Jefferson Nem, deu pro Pará, vai pra cima da marcação ali do Natan. Natan, meteu o pé na bola por baixo, fez o corte, a torcida gosta. É lateral, posse de bola pro time do Guarani. Thiago? É o Ivan. O Igor Vinícius. Isso, exato. O Igor Vinícius, lateral. Lateral, posse de bola pro time do Guarani pelo lado esquerdo, vai pra bola, o Pará no manual, tocou essa bola pro Longini, na cavadinha, jogou a bola dentro da grande área, sobe, a zaga da Ponte tira com o Igor Vinícius, caiu pro Danilo, não chegou, abriu o compasso, não chegou na bola, ela cai pra Ricardinho, capitão da equipe do Guarani, solta a bola pra Felipe Maia, o Kevin tá pedindo pertinho dele, o time da Ponte Preta todo aqui no campo de defesa, o Kevin vai pra linha de fundo, tenta na correria ganhar da marcação do Yuri, ele chega na frente, só que tem que recuar, toca essa bola pro Matheus Oliveira, trabalha com a perna esquerda, tocou ali pro seu xará, de sobrenome o Oliveira, o William dominou, quase que o Lucas Mineiro tirou a bola dele, a bola voltou pro Fabrício, o Carioca é o quarto back da equipe do Guarani, chuteira vermelha pra ele, solta a bola pra Jefferson, nem sai da ponta, vem pro meio, toca pro William Oliveira, bobeou, perdeu, Lucas Mineiro deu o bote, ganhou, tocou pro Natan, na frente, pro Júnior Santos, tentou a caneta, perdeu, Felipe Maia foi bem, ganhou, na sequência, se o árbitro marca a falta, ali agora era o Natan, foi mais falta do que aquele lance, foi falta, o árbitro não deu, o Jefferson nem tá caído no gramado. E o Natan tá de hora extra, viu? A Ponte joga a bola pra fora. A Ponte, olha, se o árbitro marca, ele não marcou a falta, acho que... Porque se ele marca a falta, ele ia ter que dar cartão pro Natan. E o Natan já tem a mesma impressão. Mas foi falta de jogo, gente. Se for dar cartão toda a falta, aí vai ficar complicado, né? Foi falta de jogo, né? Agora, é difícil, porque aí tem que parar o jogo, esse negócio do tal do fair play, né? Aí a bola tá com a Ponte Preta. Vai mudar a Ponte, ó. A Ponte tem que mexer urgente. Ponte tem que mexer, vai entrar o Bruno Ramires do time da Ponte Preta, mas o Brigatti com as suas escolhas, infelizmente, né? Depois que a bola rola, por exemplo, o Danilo não faz um bom jogo, Nicolas não faz um bom jogo, o Natan já tá amarelado, né? E tá difícil, a situação da Ponte Preta realmente tá difícil. E se ele colocar o Bruno Ramires, também não é marcador. Não é aquele cara que vai tomar conta da volância da Ponte Preta.
Tá subindo a placa dos acréscimos. Mais 2. Mais 2. Muito bem, os meninos estão atentos. 2 minutos de acréscimos, 45 em cima da pinta. Torcedor vai demais porque a Ponte deu a bola lá pro time, pra linha de lado, para atendimento do Jefferson Nem, e acabou sendo acertado pelo Natan. Não sei se com intenção ou não, mas o Brigatti já chamou o Bruno Ramírez, veio aqui para dentro da pista de atletismo, né? Agora foi falta, hein? O André Luiz mostra ali o cotovelo. O árbitro vai marcar a falta perigosa para o time da Ponte Preta. A alteração do Natan não vai ser feita agora, mas eu aposto que no intervalo o Natan não volta, viu, Carlos? Ele não pode, né? Não pode voltar porque já tem cartão amarelo. Deixa eu abraçar aqui o João Ronaldo Tinarelli, acompanhando o jogo de vitória no Espírito Santo. Tá mandando um abraço para todos. Muito obrigado, viu, João? Obrigado mesmo. Adriana Oliveira, acompanhando o jogo aqui de Paulínia. Escreveu, vai Bugre. A Ponte tem bola perigosa. Lado direito, campo de ataque. É falta para Macaca no finalzinho do primeiro tempo, Corsato. Barcelos está lá e o outro Igor Vinícius, né? Muito bem, o Barcelos bate com a perna esquerda, o Igor Vinícius com a perna direita. Se for o Barcelos, eu acho que ele tenta direto. Se for o Igor Vinícius, vai tentar um cruzamento, um chuveirinho. O Ricardo Seco, mande um alô para minha esposa bugrina, Virgínia. Opa, obrigado, Virgínia. Abraço, Ricardo. Andrezinho, salve Bugre. Pessoal participando aqui do Futebol Interior TV, o nosso canal no YouTube. Se inscreva. A barreira do Guarani tá bem ali na entrada da grande área. Igor Vinícius, 4 homens na barreira bugrina, do goleiro Agenor. Danilo Barcelos vai pra bola, perna esquerda, choca essa bola na barreira. Ela voltou, sobrou pro Igor Vinícius. A Esmo jogou, o Natan subiu, a bola voltou, sobrou com Pará, de Peixinho tirou, a bola voltou, sobrou ali pro jogador da Ponte Preta. Aí o jogador do Guarani ficou caído. Quem tava na bola era o Nicolas. O Nicolas estava nessa bola, jogador do Guarani caído. Matheus Oliveira. Matheus Oliveira. Já estamos na marca de 46,5. Agora o Lucas Mineiro chega para conversar com o árbitro. Os jogadores do Guarani estão lá. O jogo é pegado, né, Carlos? A gente esperava isso, né? Mas até que não tá ruim o jogo. Mas algumas vezes os jogadores em campo, eles dificultam a vida do árbitro. O jogo é cascudo, o jogo realmente é cascudo, é um derby, né? Jogo nervoso, jogo cascudo, é jogo pra gente grande, né? E o Guarani tá na dele, né? O jogador caiu, tá machucado, né? Ninguém aqui é médico, né? Pra saber, né? Caiu, tá machucado, tem que ser atendido pelo departamento médico do seu respectivo time. Agora o Brigatti já viu que vai ter que mexer nesse meio campo da Ponte Preta e o árbitro dá mais um. Vamos até 48, já estamos com 47,5. É lateral, posse de bola pro time da Ponte Preta. E agora o quarto árbitro ali, o Nicolas foi bater o lateral, ele tava na frente, o Nicolas falou, você vai ficar na minha frente mesmo, é? Aí jogou a bola pro Danilo Barcelos, devolveu, tocou pro Nicolas. O Nicolas solta a bola aqui na zaga central pra Renan Fonseca, capitão da Macaca, toca a bola pra Igor Vinícius. Finalzinho de primeiro tempo, saiu jogando errado, perdeu, a bola volta, sobra pra Ponte. Tira daí, Renan, pôs no peito, a Esmo jogou a bola aqui do lado esquerdo, é pro Nicolas, dominou, essa bola vai sair, ele evita a saída, joga a bola na frente, não há tempo pra mais nada. Apita o árbitro. Fim de primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli no Derby 192. Tá tudo igual, ninguém foi pra rede. 0 pra Ponte, 0 pro Guarani. Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta. Está no ar o nosso intervalo nota 10. Agora quem trabalha são os repórteres da Rádio Futebol Interior. O Wendel Coral e Thiago Barbosa. A bola está com vocês, meninos. Pois bem, viu, Marcelo? Intervalo de jogo, final do primeiro tempo. 0 para a Ponte Preta, 0 também para o Guarani. Como o Carlos Corsato bem viu aí de cima da cabine no final da primeira etapa, Bruno Ramírez foi chamado pelo técnico João Brigatti. Ele que certamente deve voltar como titular para a segunda etapa, no lugar do Natan já amarelado, cometendo muitas faltas. Além do Bruno Ramírez, a Macaca tem no banco o goleiro Vinícius Silvestre, Léo, André Castro, Orinho, Paulinho, Juan, Victor Ranzel, Thiago Real, Felipe Saraiva e também o Murilo. Ou seja, o cartel no banco de reservas da Ponte Preta é muito grande, viu, Marcelo Corsato? Brigatti deve trabalhar aí muito agora no intervalo de jogo, mas o que de fato deve acontecer, melhor dizendo, logo na volta para a segunda etapa, é a entrada do Bruno Ramírez no lugar do volante Natan. E por aí, Thiago Barbosa? Por aqui os jogadores estão saindo, lógico, hostilizados pela torcida da Ponte Preta. O Guarani, que tem apenas o lateral esquerdo Pará amarelado na primeira etapa, e tem
No banco de reservas, o goleiro Oliveira, Diadema, Ferreira, Edson Silva, Marcílio, Rondinelli, Kaique, Guilherme, Marcão, Bruno Xavier, Poveda, Fabrício Bigode. Os jogadores saíram muito nervosos aqui. Eles no meio do gramado falaram com o árbitro. Parece que eles não estão gostando da força excessiva em que a Ponte está entrando na partida. Muito bem, tá então Thiago Barbosa, Wendel Coral, os repórteres da Rádio Futebol Interior no Derby 192. Estamos também no Futebol Interior TV, o nosso canal no YouTube. Se inscreva no nosso canal, dê um like na transmissão. Obrigado você que está junto com a gente. No intervalo a gente vai falar de você. Fazer o seguinte, a gente vai para um intervalinho aqui, mas antes um teaser para o seu comentário, Carlos. Jogo terminou empatado, 0-0. Olha, uma certa parte do jogo melhor para a Ponte, outra certa parte do jogo melhor para o Guarani. O Guarani tem mais a bola, mais jogadas agudas. Depois, no comentário, o torcedor, o ouvinte, o telespectador aqui da TV Futebol Interior vai descobrir que as equipes tiveram até número de chances iguais e também cobranças de escanteio, portanto um empate que representa o que foi o jogo no primeiro tempo, Corsato. Muito bem, daqui a pouquinho o Carlos volta e a gente, lógico, vai voltar também para apresentar um intervalo que está no ar. Intervalo do jogo. No Derby 192, primeiro tempo terminou 0-0 no majestoso Ponte Guarani. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br, o maior site de futebol do Brasil. Peças, som e acessórios para o seu carro é com a DD Autopeças. A DD Autopeças tem oficina no local. Troca de óleo, vidros, travas, alarmes, som, polimento em faróis, higienização de ar-condicionado e instalação de acessórios. Precisou de peças para o seu carro? Fale com a DD Autopeças. Disque DD Autopeças 19 3844 9283. DD Autopeças, Rua Oscar Seixas de Queiroz 314, no Jardim Calegares, em Paulínia. Acesse ddautopeças.com.br. No Facebook, DD Autopeças. No trânsito, seja prudente, evite acidentes. Rádio Futebol Interior. Delivery 3242-3125. Mais de 70 sabores. Peça pelo site pizzadodadá.com.br ou delivery 3242-3125. Você está ouvindo Rádio Futebol Interior. Agora, o seu churrasco tem companhia. Produtos Prone Alimentos, cebolete, berinjela italiana, vinagrete e maionese. Receba bem a família e os amigos. Consulte nosso site e veja onde encontrar os produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. www.pronealimentos.com.br. Rádio Futebol Interior. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Tradição e qualidade no centro de convivência em Campinas. City Tortas, um lugar agradável e aconchegante. Na City Tortas você encontra vinhos, cervejas nacionais e importadas, doces portugueses e também as deliciosas tortas salgadas nos sabores bacalhau, camarão, palmito, frango e frango com catupiry. Uma delícia. City Tortas, a Avenida Júlio de Mesquita, 73, no Cambuí. City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. Se beber, não dirija. Rádio Futebol Interior nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Procure por Futebol Interior. Curta, compartilhe, comente. Você pode ouvir e ver as nossas transmissões ao vivo na TV Futebol Interior. Nas redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook. Futebol Interior, a rádio que respira futebol. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Aberto todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite. Aos sábados atendemos das 8 às 6 da tarde. E nos domingos e feriados, das 8 ao meio-dia. Escuta só essa promoção. Bateria Moura 60 amperes à base de troca, R$290. Autopeças e acessórios Corujão, Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Anote aí os nossos telefones: 3282-4484 e 3388-3484.
3606. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. Intervalo do jogo. Marcelo Corsato. Muito bem, estamos de volta, são 5 da tarde, mais 26 minutos, intervalo de jogo, com a equipe Nota 10 de Esportes ao vivo aqui do estádio Moisés Lucarelli para Ponte Preta e a equipe do Guarani e Ponte Preta, intervalo terminou 0-0. Lembrando que esse jogo reprise na segunda-feira, 7 horas da noite. E após esse jogo aqui da Ponte com o Guarani, o derby campineiro, tem Corinthians e Paraná com a rádio Nova Estação FM, equipe Gol de Placa. Carlos, a bola é toda sua, você vai comentar o jogo, vai passar nas redes sociais, o intervalo é todo teu. Vê se tá saindo, agora tá. O meu que não tá saindo, eu acho, hein? Dá uma olhada aí. Fala comigo, dá um oi pra mim, Marcelo. Um abraço pro Alex Júnior, tá com a gente aqui no FM 102,5. O meu tá funcionando normal aqui. Um abraço, viu, Alex? Muito obrigado pela sua audiência. Aliás, aqui no estádio, espalhe aí, torcedor, 102,5 é a nossa frequência. Quero abraçar também aqui a Adriana Oliveira, que tá no Facebook, mandando um abraço aqui pra toda a galera da Rádio Futebol Interior. Daqui a pouco eu volto lá pro nosso Facebook, né? Porque no intervalo do jogo todo mundo quer acessar a internet e aí o sinal fica daquele jeito. Quero abraçar aqui você que está com a gente, quer participar aqui pelo WhatsApp, 987-7101. Esse é o nosso WhatsApp. Você participa. Tá difícil aqui, cara. Aí, agora deu certo. Agora deu certinho. Daqui a pouco eu vou tentar aqui entrar de novo no nosso Facebook, o ouvinte participando aqui pelo Facebook no Futebol Interior, pelo YouTube Futebol Interior TV. Bom, vamos lá. Deixa falar do jogo, né? O jogo. Deixa eu falar do jogo aqui. É difícil entender essas coisas, mas eu acho que eu peguei. O Jefferson Nem, né? Bateu pro gol. A 4 minutos do primeiro tempo, o Ivan fez a defesa. A 5 minutos, o Júnior Santos bate forte de fora da área e a bola passa por cima, né? Aí, a 12 minutos, o Jefferson Nem bate de novo, de fora da área. Bateu rasteirinho, canto direito, o Ivan foi para ela, fez a defesa, não deu rebote. A Ponte veio responder. A 18 minutos, o Júnior Santos bate de fora da área para defesaça do Agenor. A melhor defesa do Guarani no jogo. A 29,5 o Danilo bate, a Agenor pega e a 32 minutos o Matheus Oliveira bate e o Ivan faz uma defesaça na melhor jogada até aqui do jogo, na melhor jogada até aqui da partida. O Flávio Guerra veio aqui no intervalo, né, da coluna Tá na Regra do Futebol Interior, nosso analista de arbitragem aqui do conglomerado Futebol Interior. Ô Guerra, a vida do Graziani Maceió Rocha do Rio de Janeiro nesse primeiro tempo não foi nada fácil, hein, Guerra? Não foi fácil porque ele não se ajudou, os jogadores não se ajudaram ou realmente a partida é difícil? As três coisas. É um conjunto de coisas. A partida é difícil, os jogadores não estão colaborando com a arbitragem, né? E ele meio que se perdeu um pouquinho no jogo, né? Começou a deixar o jogo rolar, depois começou a apitar tudo. E quando você muda de critério no meio do jogo, é complicado, né? Então eu acho que o maior erro dele foi não ter aplicado o segundo cartão no jogador do Guarani, né? Se eu não me engano, no número 6. Falta para amarelo, já tinha vermelho. Talvez por não ter aplicado no jogador número 5 da Ponte. No Natan. Você acha que realmente... Que nem falta foi. Então, aqui, né? eu falei na transmissão. Mas como ele tá apitando tudo, ele apitou. E foi na bola, o jogador toca a bola. Ele apitou a falta, matou um contra-ataque, seria o lance para cartão amarelo, seria o segundo. Então ele usou o mesmo critério, não expulsei lá, não expulso aqui. Mas jogadas totalmente diferentes. A do jogador da Ponte não foi nem falta. Nem falta foi. A do Pará, ele apitou a falta. Mas ele apitou a falta. A do Pará, falta clara para cartão, né? E ele segurou. Agora, teve um lance ali de bola na mão do jogador Ricardinho do time do Guarani.
né? O pessoal aqui das redes sociais e o pessoal aqui do futebol interior ajudando a gente, mas eu confesso pra você, até pelo pessoal que ajudando aqui, cada um tem uma opinião. A bola pegou no braço do Ricardinho, é pênalti ou não? Ali a bola bate primeiro na barriga do Ricardinho, depois toca no braço. Não, lance normal. Não caracteriza. Não, você não vê o Ricardinho abrindo o braço, tentando ganhar espaço. Naturalmente ele sobe com o braço até meio colado no corpo. A bola bate na barriga dele, um pouquinho no braço e sai. Jogada normal. Não dá nem pra ter dúvida. Esse lance, claro que não foi pênalti. Agora, uma dúvida que eu tenho a respeito do árbitro. Por exemplo, você falou do Pará e do Natan. Esses dois jogadores estão, claro, marcados pela arbitragem. Se fosse para você dar um conselho, tanto para o João Brigatti, não vou pedir para você dar conselho para o árbitro, mas para o João Brigatti e também para o Louser, o que você faria no intervalo? Olha, tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado, porque uma falta um pouquinho mais forte que eles fizerem, com certeza vão receber o segundo amarelo. Só que como são dois jogadores, um de cada lado, ainda não vai ser qualquer faltinha que ele vai expulsar, né? Então ele vai segurar um pouco, vai continuar mantendo o critério dele. Agora, se for uma falta clara que, nossa, né? É clara para todo mundo que é um segundo amarelo, ele vai aplicar. Então esses dois jogadores, claro que os dois treinadores já vão orientá-los para evitar fazer falta, né? Porque a cabeça do árbitro só ele sabe, né? E se ele quiser aplicar o amarelo, pode ser o segundo e o jogador acabar sendo expulso. Para fechar com você, então, nota para o árbitro nesse primeiro tempo. De 0 a 10, que nota você daria para a atuação do Graziani Maciel Rocha do Rio de Janeiro? Olha, eu daria uma nota 4,5. Estaria reprovado, vermelho, não passa. Porque o lance de expulsão é um lance grave, né? É uma decisão, é uma grande decisão da arbitragem. Mas eu acho que a gente estava lá no primeiro jogo, eu até comentava isso ali com o Rogério. O árbitro, um jogo desse não pode ser um árbitro desse. Pois é. Né? Um jogo desse tem que ser um árbitro no mínimo FIFA, ou um cara que já foi da FIFA, que já tem um nome, que nem foi o Voaden no primeiro jogo. Sim. Você vê a diferença. Respeitam mais. Né? O Voaden apitou tranquilo, não teve esses bololô, essas coisinhas em cima. Então os caras verem um árbitro novo, não tem nome, vão pressionar que a gente vai conseguir alguma coisa. E parece que está dando certo. Guerra, obrigado. No final do jogo, se possível, apareça aqui novamente. Com certeza. Que a gente fale um pouquinho, tá bom? Obrigado. Obrigado. Tá aí o Flávio Guerra, portal Futebol Interior, árbitro de derby, hein? Árbitro de derby. Eu disse, né? O Guerra agora só confirmou o que eu disse na abertura da jornada, né? O Graziani Maciel Rocha não é um Flávio Guerra. Não é um Antônio Rogério do Prado, que também está aqui, está do nosso lado e apitou derby também, né? Infelizmente, né? Erro do pessoal da arbitragem, que escalou um árbitro inexperiente para isso, né? Para um jogo como esse, e os jogadores viram que ele é inexperiente, estão sapateando em cima do cara. Bom, a Ponte Preta vai ter duas alterações, hein? A Ponte vai mexer duas vezes. A Ponte vai trocar duas vezes. O Wendel Coral vai falar já. O Bruno Mineiro é certeza, né, o Wendel? Os dois que estão para entrar aqui pelo lado do Ponte Preta. Bruno Ramires, desculpa. É o número 22, Bruno Ramires, e também o 17, Ourinho. Já eu confirmo quem sai, viu, Corsato? Eu vou chutar aqui, Natan e o lateral esquerdo, Nicolas. Pra mim sai o Natan e o Nicolas. A primeira entra com a 22, Bruno Ramires, e sai o número 5, Natan. Essa você acertou, viu, Carlos? A outra vou acertar também, viu? Vamos ver, vai levantar agora ali, ó. Vai entrar o 17, Ourinho. Não, e sai o número 11, Yuri. O que você acha aí, Corsato? O Yuri também não foi bem, não. Não foi bem o Yuri, não. Ele vai colocar o Ourinho. O Ourinho vai fazer a dele aqui pela esquerda. Acho que mandou bem o João Brigatti. O Guarani, pelo jeito, não mexe, mas daqui a pouco o Thiago informa. Vai começar o segundo tempo. Mesma equipe.
Mesma equipe já informou o Thiago Barbosa. Vai começar o segundo tempo. 987-7108-38 é o nosso WhatsApp. Na bola, Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe Nota 10 de Esportes. Você está ligado no microfone da Rádio FI conosco. Também estamos no YouTube Futebol Interior TV. Seja bem-vindo, fique à vontade. 2 alterações na ponte no intervalo, já informada pelo Wendel Coral. O Guarani não mexe. A Ponte Preta realmente no primeiro tempo teve algumas falhas. Olha, achei que ele tiraria também o Nicolas. Ele deixa o Nicolas, tira o Yuri. O Ourinho, que foi um dos destaques no derby, está no jogo, no primeiro derby, no estádio Moisés Lucarelli. Vai apitar o começo do jogo, apita o árbitro. Tem bola rolando em Campinas para o segundo tempo. Não, vai ter que voltar. Vai ter que voltar, zera tudo. Muito bem, agora sim, apita o árbitro. Tem bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Corsato. O derby 192, microfone da Rádio FI, já estamos no segundo tempo. Comigo nessa jornada esportiva, Carlos Corsato, o Wendel Coral, Thiago Barbosa, os repórteres da Rádio Futebol Interior. Campo de ataque, vem, posse de bola, o time do Guarani, bola com o Matheus Oliveira, vai pra cima da marcação, chega a zaga da Ponte Preta, tira a bola, volta, sobra aqui do lado esquerdo para Nicolas. Nicolas soltou essa bola para Reginaldo dá a bola no meio, trabalha com o Bruno Ramires, ele que é volante, entra no segundo tempo, toca a bola para Ourinho, trabalhando os dois neste comecinho. E o Ourinho parece que vai ser o lateral esquerdo e o Nicolas vai fazer aquela função mais à frente, né? O Ourinho parece que vai ficar aí como um lateral esquerdo. Bola pro Igor Vinícius, chegou o Jefferson nem pra cima dele. Marcelo. A bola acabou se perdendo, foi embora, ele queria a falta, o árbitro não deu. Posse de bola pro Guarani na divisória do gramado, lado esquerdo, pois não. No primeiro posicionamento, mantém-se o Nicolas na lateral esquerda e o Ourinho jogando de ponta esquerda aqui no ataque. Pelo menos é como começa a segunda etapa. Muito bem, só foi então naquele dado momento do jogo que o Nicolas estava mais adiantado e o Ourinho estava fazendo a função do Nicolas. Na verdade eles vão se revezar ali, né? Porque os dois são laterais esquerdos. É que o Ourinho também não marca ninguém, né? O Ourinho é pra atacar aqui pelo lado esquerdo. Posse de bola pro time do Guarani, bola com o quarto back, é o Fabrício Carioca, já vou escalar os times no segundo tempo. Bola com o Jefferson, nem deu pro William Oliveira, é bom de bola o William Oliveira, virou o jogo, tocou lá do outro lado, lado esquerdo pro Matheus Oliveira, olhou pra dentro da grande área, vem o toque do Bruno Mendes, estava de costas pro gol. A bola se perde, vai embora, tiro de meta pro goleiro Ivan. A ponte de Ivan, Igor Vinícius, Reginaldo, Renan Fonseca e Nicolás. Meio campo da Macaca tem Bruno Ramires, Lucas Mineiro e Danilo Barcelos. No ataque, André Luiz, Júnior Santos e Ourinho. Saíram Yuri e Natan para as entradas de Ourinho e Bruno Ramires. O Natan, lembrando, já tinha cartão amarelo. Time do Guarani, o mesmo do primeiro tempo. Agenor, Kevin, Felipe Maia, Carioca e Pará. O William Oliveira, Ricardinho, Jefferson Nem e Rafael Longini, Bruno Mendes e Matheus Oliveira. Técnico do Guarani, Humberto Loser, da Ponte, João Brigatti. Você pode participar com a gente, Facebook Futebol Interior, pelo YouTube Futebol Interior TV, o nosso canal, se inscreva. Posse de bola pro time do Guarani aqui no campo de defesa. A bola com o Fabrício Carioca, dominou o zagueirão, tocou a bola para o Kevin. O Kevin vai para cima da marcação ali do Nicolas. A bola voltou, sobrou pro time do Guarani. Quem tá por ali é o Matheus Oliveira, tá segurando o jogador da equipe do Guarani. O árbitro para, marca falta. Falta, campo de defesa, favorece o time do Guarani pela direita. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias. E a Ponte estourou a bola, deu sorte porque ela caiu pro Ourinho. Aqui do lado esquerdo, o Júnior Santos dentro da grande área, cruzou na boca do gol, pegou mal. Pegou mal, essa é a jogada característica da Ponte, a bola longa. E não é que achou o Ourinho aqui pelo lado esquerdo, mas na hora de cruzar ele foi mal, hein, Wendel? Acabou queimando o contra-ataque, né? O cruzamento do Ourinho pelo lado esquerdo, muito acima, sem chance para o Júnior Santos ter alguma possibilidade de conseguir pegar a bola. É tiro de meta pro Guarani. Abraçando aqui no estádio, ouvindo a gente em FM 102,5, Alex Júnior, grande Alex, abraço pra você, tá acompanhando o jogo da Ponte Preta, também com a gente o Hudson pai e o Hudson filho, os dois acompanhando em FM 102,5, aqui o som do estádio. Quando estamos no Brinco de Ouro da Princesa também você pode sintonizar 102,5 ou ainda através do seu celular, no aplicativo da Rádio FI ou Rádiosnet, TuneIn. Você que está junto com a gente acompanhando, pode também, tem Facebook, Futebol Interior, você ouve as jornadas esportivas também pelo Facebook e ainda pelo YouTube, Futebol Interior TV, fique à vontade, use e abuse.
Participe das nossas jornadas esportivas. É muito bom ter você junto com a gente por aqui. Bom, Carlos, o Humberto Loser não quis mexer no time, tá correto ou você tiraria o Pará? Tá certo, Humberto Loser. O problema do Guarani é que o Guarani não tem um reserva pro Pará, né? O Marcílio no último derby, né? O que o João Brigatti tá fazendo agora, colocando o Danilo, Ourinho, jogadores que foram bem no derby anterior, o Guarani já não pode fazer isso. O Marcílio foi um dos jogadores que destoaram naquele derby. Então, você colocar o Marcílio seria até temeroso. Então, ele tem que deixar o Pará, né? Já o João Brigatti ele mostra ser um treinador bem ousado, né? Ele já faz 2 alterações. A do Natan pelo Bruno Ramírez eu faria fácil. Já teria feito. O Yuri não jogou bem, o Yuri não foi bem no primeiro tempo. Mas eu não tiraria o Yuri. Talvez tiraria o Danilo Barcelos, mas ele vai pela experiência, né, Corsato? O Wendel? Na dividida entre Bruno Mendes e também o Ourinho, os 2 jogadores ficaram caídos no chão, pedindo atendimento médico. Mas aparentemente já se levantaram, tudo certo com os 2 jogadores. Corsato. Lauren Bassan, Bugrão. No aquecimento. Também tá com a gente, tá perguntando de comentarista. Hoje o Carlos tá de comentarista, viu, Fernando? Santo André, São Paulo, acompanhando a gente. Repete o número do WhatsApp, por favor, Carlos. 987-710838. O WhatsApp da Rádio Futebol Interior 19 é o código de área. É isso, a bola vem aqui do campo de ataque. Fabrício Carioca ganhou do Júnior Santos, que nem subiu, ficou reclamando falta, a torcida não gostou, mas o árbitro não deu. A bola volta no rebote, a zaga da Ponte despicha essa bola, toca aqui no campo de ataque pela esquerda. Ourinho brigou, Danilo Barcelos briga também. A bola volta, sobra do lado direito para Matheus Oliveira. Chega para cima dele a marcação do Nicolas, sai jogando, ganha pro time da Ponte. Com a gente também o Ricardo Cavedini. Corsato, mande um abraço para minha filha Maria Vitória, de 8 anos. E vai Bugre! E aí, Carlos? O Antônio Pedro Souza, Parque Jambeira, Guarani. Vamos ganhar esse derby. A Adriana Oliveira tá mandando um abraço aqui para todos os ouvintes. O Rodão, Marcel Bessani. Marcel em Novo Horizonte torcendo pro Bugre. E o Tanildo diz que tá se sentindo no gramado com a nossa transmissão. A Jordana Aparecida tá mandando boa tarde para todo mundo. E a Sâmia Lima, na resposta que eu perguntei pro nosso comentarista de arbitragem, o Flávio Guerra, sobre o árbitro do jogo, ela disse que são as 3 opções que tá acontecendo com o árbitro, né? Um abraço, Samuel. Obrigado pela sua participação. Ponte no ataque pela direita, bola com o Lucas Mineiro, dominou, perna esquerda, cruzou com a perna direita, mal, hein? A bola se perde, vai embora, tiro de meta pro time do Guarani. O Andrezinho pede para mandar um salve para todos os bugrinos de Hortolândia. Obrigado, gente. Pessoal participando aqui no YouTube. Futebol Interior TV é o nosso canal no YouTube. Participe, seja bem-vindo. Rádio FI, a gente torce por você. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani, 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Vamos juntos, eu, você e toda a equipe. Nota 10, Guarani tá no ataque pela direita, bola com o Matheus, tocou pro Ricardinho, veio um capitão do time, o Bruno Ramírez encosta nele, ele tem que recuar essa bola, mas ainda no campo de ataque, na divisória do gramado pro Kevin, aí joga mais atrás pro Fabrício Carioca, vem pro campo de ataque o time do Guarani, levanta a cabeça o Carioca, alongou o passe, boa bola boa pro Matheus, Mateu na mão dele. A hora que ele dominou com a coxa, ela pegou uma curva e bateu no braço esquerdo. Pois não, Carlos? Pelo WhatsApp no 987-710838, a Maine Sati escreveu: vai Bugre, tapete verde pra você, Maine. E agora a Ponte alongou outra bola. Essa é a jogada característica desse time da Ponte Preta. Pro Júnior Santos, correu com o Pará. Aí chegou pra cima dele o jogador da Ponte, mas o árbitro vai dar tiro de meta. Tiro de meta pro time do Guarani. Você está com a Rádio FI. Estamos também no Futebol Interior TV, o nosso canal no YouTube. Se inscreva. E ainda no Facebook Futebol Interior. Linha de produtos da Prone Alimentos. Produzidos com carinho para o seu paladar. Seja muito bem-vindo. Obrigado. 8 minutos passados deste segundo tempo. 23ª rodada, Campeonato Brasileiro. Série B. Esse resultado teoricamente não é bom nem para um nem para outro. O Guarani não entra no G4, não tem possibilidade de entrar no G4 e a Ponte vai ficando mais longe aí do G4 também, né? Mas é melhor empatar do que perder, né, Carlos? Com certeza. E nos outros jogos, Marcelo, todos com gols, viu? Só que os jogos que começaram às 4h30, só o derby não tem gol. O São Bento perde em casa pro Avaí pelo placar de 1-0. O CSA vence o Criciúma por 1-0. E o Vila Nova no Clássico
está vencendo o Goiás pelo placar de 1-0. A Paysandu e Sampaio Corrêa também 0-0. Portanto, Paysandu, Sampaio Corrêa, Ponte Preta e Guarani 0-0. Os demais, São Bento perde para o Avaí 1-0, CSA vence o Criciúma 1-0 e o Vila Nova vence o Goiás por 1-0. Esse resultado do Avaí não é bom pro Guarani não, porque mesmo vencendo aqui não vai chegar entre os 4 melhores, né? Porque o Atlético Goianiense venceu ontem e o Avaí vencendo também, o Guarani vai chegar no máximo na 5ª colocação. Não, se o Guarani vencer, o Guarani passa, vai a 38, né? O Guarani tem 36 nesse momento, com esse ponto, o Atlético Goianiense só tem 37. Se o Guarani vencer, vai a 38, entre os 4. É verdade, entre os 4. O Goiás está perdendo, então está ajudando o Guarani. Muito bem, então, informação legal, bacana aí. A Ponte Preta com esse empate vai indo qual posição? 9ª colocação, 33 pontos. Muito bem. Seja bem-vindo, você que está junto com a gente. Agora há pouco aqui, o William Oliveira segurou a camisa do Júnior Santos. Jogadores da Ponte pediram cartão, mas o árbitro não deu. E agora o Lucas Oliveira foi mais firme ali pra cima do William Oliveira. Já o detalhe, porque o Guarani tá no ataque pela esquerda, bola comparada, deu pro Longini. Dominou, bateu pro gol! Renan Fonseca se joga na bola de peixinho. Acho que ia vir fraca, mas ele se jogou na bola, é escanteio, Wendel. Jogadores da Ponte Preta vem para o aquecimento aqui na segunda etapa. Já deve ter a última alteração do técnico João Brigatti. Muito bem. O Thiago Barbosa acompanha o ataque do Guarani. É o Pará que vai pra bola. Isso, Pará. Sim, Pará. Ele que vai pra bola. Escanteio. Escanteio pro time do Guarani. Marca de 10 minutos passado o segundo tempo. 23ª rodada, Campeonato Brasileiro, Série B. Bola pra dentro da grande área no primeiro pau. Se joga na bola, o zagueiro da Ponte tira. Era o Danilo Barcelos que estava lá, se jogou na bola, orienta, pede pro Igor ir na marcação ali do Jefferson Nem. É lateral, posse de bola pro time do Guarani pela esquerda, bola com o Pará. Pará deu pro William Oliveira, deu pro Pará, passou o primeiro, não passa o segundo, trava na marcação ali o Igor Vinícius, só que bobeou, perdeu. Ricardinho ficou com o rebote, a bola voltou pro Matheus Oliveira, fez a finta no primeiro, no segundo cortou do meio pra ponta, solta a bola do lado esquerdo pro Jefferson Nem. Igor Vinícius. 2 vezes na segunda ele conseguiu ficar com ela. Deu a bola pro Lucas Mineiro. Alongou o passe na esquerda. É pro Ourinho, vai bater pro gol. Bateu no Kevin. Se precipitou o Ourinho, hein? Se precipitou o Ourinho, que poderia ter carregado um pouco mais. Agora é bom pro Guarani. Matheus Oliveira deu pro Longini. Soltou essa bola pro Bruno Mendes. Faz o pivô, tem que sair da grande área o Reginaldo. A bola tá pra Matheus Oliveira, lado direito. Boa bola boa. Pro Bruno Mendes. Vem cruzamento fechado na boca do gol. Bate na zaga. E aí chega a zaga da Ponte. Linda jogada do Danilo Barcelos, não era o Nicolas que estava lá, saiu jogando, toca essa bola pro Danilo Barcelos, jogou na frente, a torcida gostou da finta do Nicolas, a bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola pra Ponte, lado esquerdo. Rádio FI, a gente torce por você. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. E agora quase que a Ponte faz um gol meio que improvável. Na cobrança de lateral, a bola ficou pro Fabrício Carioca, o Júnior Santos foi lá, dividiu com ele, a bola quase sobrou. E aí o Fabrício Carioca esticou o pé esquerdo, conseguiu tirar a bola de dentro da grande área, que ia sobrar cara a cara o Júnior Santos com o goleiro da equipe do Guarani. Deixa eu mandar um abraço aqui para quem tá acompanhando a gente. Chegou mensagem pelo nosso aplicativo, agora o árbitro marca uma falta, o André Luiz fica pé da vida, briga agora com o Igor Vinícius, tá tendo uma DR ali, já a gente vai falar sobre isso. Acompanhando a macaca querida aqui de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai, é o Guilherme Pacelli. Ô Guilherme, um abraço pra você, rapaz, valeu demais pelo carinho, pela audiência e pela companhia. Torcida da Ponte Preta sobe o som, nesse segundo tempo tinha diminuído o som do primeiro pro segundo tempo, falta pro Guarani, Fabrício Carioca vai pra bola, jogou essa bola aqui no bico direito da grande área, Renan Fonseca meteu a cabeça da bola, tirou dali, a bola voltou aqui no comando, o Júnior Santos não espera a bola não, meu filho, bobeou, cachimbo cai, a bola sobrou no meio pro time da Ponte Preta, trabalha por ali o jogador da Ponte, opa, do lado esquerdo, o Matheus Oliveira chegou forte, chegou firme, amarelo, pra cima do jogador da Ponte, tá amarelado aí, Wendel. Matheus Oliveira, falta muito dura no Ourinho e sobrou o amarelo, amarelado número 11 do Bugre, Matheus Oliveira. Corsato, bom, são 1, 2, 3 cartões pra Ponte, 2 pro Guarani, 5 no total. Pois não, Carlos? Abraçando aqui o Eduardo Sarti, mandou mensagem aqui no WhatsApp, tem que ficar ligado em todas as redes sociais, hein? Se vira. 987710838, tapete verde, ele é bugrino. Um abraço pra você, viu, Eduardo? Rodney dos Santos Notaro escreveu, vamos Bugre. O Rodney tá no Futebol Interior, lá no Facebook, na TV Futebol Interior. Valeu, o pessoal que tá junto com a gente, Futebol Interior TV. Ponte Preta tem falta, lado esquerdo, a bola vem aqui pro lado direito, André Luiz faz a parede pra cima do Pará, boa bola pro Igor Vinícius, lado direito, cruzou rasteirinho na boca do gol, ninguém da Ponte.
A bola chegou a resvalar no Fabrício Carioca, ficou fácil pro Agenor. Já liga o contra-golpe. Toca essa bola para Ricardinho, deu pro Longini de primeira pro Pará. Velocidade do time do Guarani. Bruno Ramires está na casa dele. Ele vai da ponta, vem pro meio, tocou. Era o Jefferson Ney. Bola pro Longini na frente pro Bruno Mendes. Chega no meio do caminho, Bruno Ramires tira. Bola voltou, sobrou pra ponte. E aí explode o Pará contra o André Luiz. André Luiz bem apagado no jogo hoje, hein, Carlos? Ah, mas corre, né? Corre. Ele não foge do jogo. Ele tá sempre correndo, sempre tentando fazer alguma coisa ali. O André Luiz, atacante da equipe da Ponte Preta. A bola também não tá chegando como ele queria, né? Ele tá sempre, às vezes, aqui ajudando o lateral. Mas é um jogador que corre, que se esforça bastante. O Guarani sabe alteração. O Guarani sabe muito bem o que quer no jogo, né? Vai mexer agora o Lousa, né? Mas o Guarani Bruno sabe Xavier. muito bem o que quer no jogo, viu? Bruno Xavier, Thiago? Exatamente, 21, Bruno Xavier. Já o Carlos vai falar quem vai sair, hein? Liga sua bola de cristal. Matheus aí. Oliveira. Como o cartão Oliveira. amarelo agora vai sair. Muito, tá jogando bem o Matheus, hein? Mas vai sair. Tem um ouvinte, um internauta, perguntando para que lado o Guarani tá atacando. Eu falei no começo do segundo tempo, mas é sempre bom a gente lembrar isso, né? Porque quem tá só acompanhando o áudio, não tá vendo o jogo, né? O Guarani ataca pro gol de entrada do estádio Moisés Lucarelli, os portões monumentais do estádio Moisés Lucarelli, defendendo consequentemente o gol de fundo. O Guarani fica à direita aqui da cabine da rádio FI. Se estivéssemos no brinco de ouro da princesa, até pro torcedor entender, o Guarani estaria atacando pro gol do placar eletrônico do brinco. Vamos lá, alteração no Guarani então, Thiago. Rapaz, nosso comentarista acertou mais um, hein? Número 11, Matheus Oliveira, que estava amarelado, sai fora, entra 21, Bruno Xavier. Bruno Xavier fez um excelente campeonato pelo Nacional na Série A2, foi pro Corinthians e agora está emprestado pro Guarani. É bom jogador, hein? É bom jogador, mas eu tava gostando do Matheus Oliveira, tava achando que ele tava jogando bem. E agora o árbitro vai pegar uma falta, não deu a falta, achei que foi falta em cima do Bruno Mendes. Ele deu a mão na bola do Bruno Mendes. Ele não deu falta. Deu lateral. Só para corrigir a informação aqui, eu disse que o Guarani estaria atacando pro gol do placar eletrônico lá no brinco, não. Né? O Agenor defende o gol do placar eletrônico no brinco, a Ponte estaria atacando, se estivéssemos no Majestoso, pro gol do placar eletrônico no brinco, até pro torcedor da Ponte e torcedor do Guarani que tá em casa se situar, cada um em seu estádio, tá bom, Marcelo? Vem o time da Ponte, campo de ataque, bola trabalhada, do Nicolas, tentou na frente o passe, era ali pro Júnior Santos, a zaga chegou, tirou, aí o Bruno Ramires deu um pico na bola. Falou aqui não, deu um bicaço na bola, isolou, a bola se perde, vai embora. Tiro de meta pro Agenor. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. 16 minutos e meio passados deste segundo tempo, 0-0, Derby 192, é aqui na Rádio Futebol Interior. Aliás, uma cobertura ampla durante toda a semana do portal Futebol Interior, trazendo informações momento a momento, trazendo notícias desse derby, a expectativa do jogo, desfalques, enfim, e pós-jogo também no portal Futebol Interior com fotos exclusivas, enfim, o portal Futebol Interior fazendo sempre um show de cobertura. Um abraço para os meninos da redação lá do portal Futebol Interior. Nós da Rádio FI, né, falando desde quinta-feira especificamente desse derby, fizemos o nosso debate com a presença do Wagner Ferreira, também estiveram por lá Thiago Caetano, enfim, outros convidados, o Washington Melo, para falar desse derby de número 192. Corsato. Oi. Abraçando aqui o Igor Gomes Borges, escreveu Bora Guarani. A Cláudia Mendes Araújo, no YouTube tem transmissão com imagem? Vai lá, Futebol Interior TV, mas a imagem com o logo, tudo bonitinho, nós não temos aqui os direitos de imagem do Campeonato Brasileiro. Agora o Pará colocou a mão na bola, hein? E o Bandeirinha pegou, hein? E quem deu essa falta foi a torcida, porque o Bandeirinha relutou em dar a falta, aí ele olhou pro árbitro e o árbitro fez o sinal de positivo pra ele, ele levantou o instrumento. Você viu aí, né, Wendel? Marcelo, e o Bandeirinha demorou e muito pra marcar a falta, viu? E cadê o cartão? Oi? Cadê o cartão? Deu a falta, mas demorou pra marcar, né? O toque de mão do Pará foi visível. Lógico que a torcida reclama, pede a expulsão do Pará pelo toque na bola, mas o juizão não deu amarelo não, é falta pra Macaca. Tá se perdendo o árbitro da partida, né? Por isso que ele não ia dar falta, porque ele sabe que o Pará já tem cartão. Mas o Bandeira falou, foi falta. Aí ele pegou e falou, então levanta o instrumento. Ele levantou. Mas não tem isso, né? Não tem isso. Foi falta. Agora também, talvez ele não tenha dado o cartão, porque ele acha que não teve a intenção. Mas pegou no braço do Pará,
Pegou, falta pra Ponte, leva perigo pro gol do Agenor. 18,5 passados deste segundo tempo, 0-0. Igor Vinícius pra mandar essa bola dentro da grande área. Reginaldo tá lá, Renan Fonseca também, Lucas Mineiro chegando. Vai pra bola, Igor, chuveirou na boca do gol, veio desvio, Agenor pegou, rebote, a bola passa, vai embora! O zagueiro do Guarani foi cortar e ela bateu ainda no Bruno Ramires e subiu caprichosamente, não entrou. Essa bola não entrou, mas o Agenor conseguiu uma defesaça aí, hein, Wendel? Melhor chegada da Ponte Pretana na segunda etapa. Pelo lado direito, o cruzamento, a falta batida pelo André Luiz. Agenor faz uma baita defesa no rebote. O Bruno Ramires ali de susto, a bola pega nele. E sobe por cima do gol, é tiro de meta pro Bugre. O Lucas Alves está com a gente, o Zaniol também, estamos resgatando todo o interior raiz de São Paulo. Um abraço, São Carlense, 15 de Jaú, Marília, Mirassol, Derby, Limeira, Araras, Paulista, Rio Branco. Um abraço pra galera, Derby de Limeira, ele coloca aqui. Um abraço, viu? Obrigado você que tá junto com a gente. Futebol Interior TV é o nosso canal no YouTube. Rádio FI, a gente torce por você. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani, 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias. Seja muito bem-vindo, daqui a pouquinho tem Corinthians e Paraná. Vem o time do Guarani, Kevin achou o Ricardinho. Campo de ataque pela direita, sai Reginaldo. Mete o pé na bola, tira, manda a bola para lateral, posse de bola, campo de ataque lado direito, favorece o time do Guarani. Carlos, e aí, o jogo, o segundo tempo, tá mais, digamos, cadenciado, ou não? Tá mais cadenciado, tá um pouco mais calmo, mas o árbitro lá, o Pará vai sair, né? Não é bobo não o Loser, né? Vai tirar o Pará, já que o juiz não tirou ele do jogo. Aí o Loser tira, né? Vai sair o Pará, camisa número meia dúzia. Daqui a pouco o Thiago informa, vai entrar o 14 no time do Guarani. O jogo é bom também no segundo tempo, jogo igual, Ponte Preta e Guarani. Mas a Ponte teve uma chance clara. O Agenor mais uma vez fez uma defesaça na cabeçada ali do Reginaldo, zagueiro da Ponte Preta. Quem é o 14? 14, Ferreira. Ferreira 14 no lugar do número meia dúzia Pará. Que moral do Marcílio, hein? Portanto o Pará foi embora. E agora o Ricardinho chegou junto ali pra cima do André Luiz. É que o André Luiz também, toda falta que ele toma, ele faz um... Ah, não era o André Luiz que tava lá não, hein? Era o Ourinho, né? O Ourinho. O Ourinho é outro também. Toda falta que ele toma, ele faz um carnaval danado, né? Mas o árbitro levantou ali o jogador da Ponte Preta, marcou a falta. Portanto, o Ferreira é zagueiro, né? Já entrou no jogo contra o Atlético de Goiás, no finalzinho do jogo, portanto não vou dizer que tá fazendo a estreia dele, a reestreia, né? Mas entrou no finalzinho do jogo e o Carlos vai explicar taticamente como é que vai ficar esse time do Guarani aí, sem lateral, agora com 3 zagueiros. Vai o Fabrício, né? O Fabrício vai jogar aqui de lateral, ele vai tentar como... O Fabrício vai jogar como um zagueiro lateral aqui pela esquerda, mas acho que mexe errado o Lousa. Se for pra mexer, tinha que colocar o Marcílio. É o homem da posição, foi o que disse o Thiago lá no gramado. Tá sem moral, mas fazer o quê? Vai mexer, o lateral reserva é no Marcílio, né? O André Luiz é muito rápido, vai colocar velocidade aqui pra cima do Fabrício, que vai jogar de lateral esquerdo, e a zaga do Guarani fica pesada com o Ferreira, viu, Corsato? E no jogo contra o Atlético Goianiense, é claro que faltavam 2 minutos para terminar o jogo, né? Quando o Ferreira entrou, o Fabrício Carioca fez essa mesma função aqui de lateral esquerdo, né? O Fabrício fez essa função também. Eu não vejo ele como lateral esquerdo para atacar, né? Ele vai ficar fechado aqui, o Guarani vai jogar, claro, ele vai ter que ficar aberto aqui pela esquerda para compor o lado, e quando a Ponte vem com cruzamento, por exemplo, ele pode tentar fechar ali como zagueiro, mas acho que mexe errado o Lousa. Ponte Preta no ataque, Lucas Mineiro tocou essa bola na direita pro Igor, devolveu, tocou pro André Luiz, dominou, escorregou um bocadinho, aí a bola sobrou com o Longini, a torcida pediu toque de mão do Longini, eu não vi. Nada. Segue o jogo, a bola volta pra Ponte, Danilo tocou pro Bruno Ramires devolveu, tocou essa bola pro Ourinho, sai da ponta, vem pro meio, o Nicolas tá em desabalada a carreira pela esquerda, só que teve que travar a carreira, teve que frear a sua corrida, a bola voltou, sobrou ainda pra ele, agora deu pro Bruno Ramires, vira o jogo, toca aqui na zaga central, é pro Renan Fonseca, levanta a cabeça, detalhe no ar. O Ourinho deve ter se machucado em algum lance, viu, Marcelo? Ele está correndo com o braço direito junto ao corpo e com a mão esquerda em determinados momentos no seu ombro direito. Não sei não, viu, Marcelo? Foi no lance do Ricardinho. Ele levantou com a mão no ombro naquele lance. E o João Brigatti agora virou aqui pra torcida. Também não tem nada de discutir com a torcida na hora do jogo, né? João Brigatti, gosto muito dele. Acho que é um cara que merece todos os méritos. Esse é o Brigatti. Vamos que vamos.
Ó, anotem aí, meninos, público e renda, viu? Bom, posse de bola pro time da Ponte aqui no campo de defesa. Vai trabalhando o Renan, deu essa bola pra Reginaldo. Reginaldo toca a bola aqui do lado esquerdo, vai trabalhando com o Nicolas. O Ourinho tá um pouco mais à frente. Ele recua, toca essa bola aqui pro quarto back, que é o Reginaldo. Reginaldo levanta a cabeça, o jogo é mais cadenciado neste segundo tempo. Você está na Rádio FI, são 18 horas. Sabadão hoje, 25 de agosto de 2018. Bom demais ter você junto com a gente. radiofi.com.br. Agora o Ourinho pegou o jogador do Guarani e o árbitro para marcar falta. Então quem anotou, fale aí. Público pagante 13.863, não pagante 1.190, público total 15.053. Olha, vai você. Júnior Santos ganhou essa bola, dominou, bateu pro gol, chega a zaga do Guarani, trava. Não travou não, foi chute errado mesmo do Júnior Santos. Tiro de meta pro time do Guarani, segue aí, Thiago. Então, público total 15.053, para uma renda de R$298.680, quase 300 mil. Bom público, hein, Carlos? Bom público, foi aquilo que eu disse, né? O público que vai ser colocado era o público mais ou menos de 14 mil, 15 mil torcedores aqui no estádio Moisés Zucarelli. Ah, tem mais? Tem, o sócio torcedor da Ponte Preta que talvez não entre aqui neste borderô, né? Tem também aqui 1.190 não pagantes, mas é um público de 15.053, já é o maior público da Ponte nessa temporada, neste campeonato. Como eu disse, como eu vinha dizendo, vou mais uma vez repetir aqui. Para mim, acho que o Loser errou na alteração, não de tirar o Pará. Para mim, eu teria tirado o Pará. E tem que colocar o Marcílio. O Marcílio é o cara da posição, né? Mas, por tudo que aconteceu com o Marcílio no derby, ele resolveu não correr o risco. Coloca o Fabrício, coloca lá o camisa. Ele coloca o Fabrício para jogar de lateral, coloca o Ferreira para jogar lá entre os zagueiros. Foi a escolha do treinador do Guarani, o Loser, que já fez 2 alterações, o mesmo que fez o técnico João Brigatti. Emerson Azevedo aqui no YouTube, Macaca Querida, Dali Ponte, Lucas Alves, sou de Montemor, mande um salve. O Caixa Tutu, mande um abraço pra galera da Farmácima. Opa, pessoal da Farmácima ouvindo a gente. Vem o time do Guarani. E agora o Bruno Ramires, hein? Chegou forte ali pra cima do Longini, caiu no gramado, já se levantou. A bola voltou, sobrou pra Ponte, passe errado. O Ourinho tá desesperado. Ele tava pedindo a bola, o cara não deu a bola pra ele. Ricardo Cavedini. Ele não pode entrar, ele tá fora do gramado. Bora, Bugre. Posse de bola é pro time do Guarani. Bola com o Ricardinho, deu na direita, tocou. Boa bola pro Kevin dentro da grande área. Chega a zaga, tira. Bruno Xavier tava lá. Marcelo. Reginaldo pra tirar. Deixa eu só mandar um abraço pro Lucas. Tá dizendo que tá na hora do café lá no trampo. Se a gente não mandar um abraço pra ele agora, ele vai perder o abraço. Valeu, Lucas. Bom café aí, Lucas. Bom café. Cláudia Mendes também tá mandando aqui um salve. Lucas Alves, valeu, Lucas. Thiago Mariano, bora, Macaca. Emerson Azevedo, já sai o gol da Ponte, tá dizendo ele aqui. E o Thiago bem melhor no segundo tempo, só falta o gol. Fala, Thiago, tem Thiago no YouTube e tem Thiago na nossa transmissão. E o Ourinho praticamente tá com o braço imobilizado, impressionante. Ele corre com o braço grudado ao corpo, ele se defende, não sei se vai continuar na partida, hein. E a Ponte perdeu o Lucas Mineiro, perdeu essa bola, tocou, Jefferson nem boa bola na direita, é pro Bruno Mendes, olhou pra dentro da grande área, cruzou, teve desvio na boca do gol, chega, Renan Fonseca mete a cabeça na bola, tira, tem que tirar, se não tá podendo jogar tem que tirar, a Ponte só fez 2, né? Carlos, vai pensando aí, quem que você acha que deve entrar nesse time no lugar do Ourinho, que tá ali com o braço, ó, parecendo que tá com um braço só, tá correndo com o braço grudado no corpo. O time do Guarani ganha essa bola com o William Oliveira, meteu essa bola aqui do lado esquerdo no peito do Jefferson Nem, se abaixa até um pouquinho para receber essa bola lá do esquerdo. Renan Fonseca sai da grande área, tá na marcação dele, o Igor Vinícius tá um pouquinho mais atrás, o Jefferson Nem recua, toca essa bola, é pro número 4, o Fabrício domina, e o Brigatti já falou pro auxiliar, chama não sei quem lá, aí o auxiliar vai lá, correr atrás do gol pra chamar, a bola tá com o time da Ponte Preta. Time do Guarani. Ele tem o Vitor Rangel no banco de reservas, né? Mas é muita falta de sorte, né? É muita falta de sorte do treinador João Brigatti da Ponte Preta, né? É o Paulinho ali, né? E parece que o André Luiz também tá... É o Lucas Mineiro. O André Luiz tá sentindo também. É o Lucas Mineiro. O Lucas Mineiro tá caído e o Paulinho tá na beira do gramado para entrar. Vamos ver o seguinte, né? Se o Lucas Mineiro vai poder continuar no jogo também, porque ele tá caído lá. Né? Aí então não pode tirar o Ourinho. Vai ter que tirar o Lucas Mineiro. Mas o Ourinho não tem condições não, ainda. Do jeito que tá ali, o Ourinho joga totalmente estranho, tá com o braço imobilizado, como disse ali o nosso repórter, o Thiago. Alguém chamou, fale. A Maca entra nesse momento para a retirada ali do Lucas Mineiro e fica essa indefinição, né, Corsato? Se sai o Ourinho lesionado no ombro ou se sai o Lucas Mineiro. Vamos aguardar. Vai sair o Lucas Mineiro para a entrada do Paulinho. Narrador, temos quantos de jogo? 28,5. Valeu.
28 minutos e meio passados deste segundo tempo. Você está com a Rádio FI conosco, Futebol Interior TV, ao nosso canal no YouTube. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Lucas Mineiro estava bem no jogo, Carlos? É jogador que tem bom passe, né? Jogador que tem bom passe, mas no primeiro tempo é aquilo que eu disse, a Ponte não achou o meio campo do Guarani. É um jogador que tem bom passe, mas não fez uma partida que enchesse os olhos do torcedor, não. Vai entrar o Paulinho, Corsato, ele é bom jogador, mas o Paulinho também tem um fio desencapado, né? O Paulinho é um João Vitor versão um pouco mais nova, né? Mudou. Ele tem hora que parece que ele toma alguma coisa estragada lá e fica doidão, né? Alteração. Nosso comentarista acertou mais uma. Entra com a número 18, Paulinho, e sai agora sim com a número 8, Lucas Mineiro. Mas não dá pra jogar bola com um problema no ombro, né? Mas vai fazer o quê? O Lucas Mineiro também saiu machucado, velho. Verdade, por isso até que ele segurou a alteração e segurou correto. O Paulinho já chegou forte ali pra cima do William Oliveira. Eu avisei, né? O Paulinho ele parece o Wolverine, rapaz. É bravo toda a vida. Ourinho, jogando raça do Ourinho com o braço direito, né? O braço direito dele colado no corpo. Bola pro Nicolas, jogou curto pro Reginaldo. Nicolas hoje não faz um bom jogo. Tá sentindo o jogo, Nicolas. Não faz um bom jogo. É menino, mas tá sentindo. Sente o jogo. Até acho que o Juan, que agora não pode mais fazer alteração, né? Mas o Brigatti vai ter que repensar de novo essa posição. O Nicolas é bom jogador? É bom jogador. Mas tem hora que precisa dar um tempo, né? E o Juan, quando saiu do time, estava voando, né? Então acho que o João Brigatti, depois do derby, pode repensar algumas peças aí no seu time, viu? Jennifer Silva, Ponte 2-0, Ponte ganha a bola, Júnior Santos tocou pro André Luiz, ele que roubou a bola pra Ponte, campo de ataque pela direita, pra lá, pra cá, passou o primeiro, o segundo! O árbitro tá dando tiro de meta. O árbitro tá dando tiro de meta ou pênalti? Pênalti, aparentemente é pênalti, viu, Marcelo? O Bandeira tá indo ali pra direção de pênalti, hein? O Bandeira tá indo pra direção de pênalti, o árbitro vai conversar com ele. E agora? Olha, o árbitro marcou tiro de meta. O árbitro apontou pro tiro de meta, mas o Bandeira correu ali pra posição de pênalti. E os jogadores do Guarani foram pra cima do árbitro da partida. Vamos ver, o que vale é o que o árbitro marca. É confuso o árbitro, hein, Carlos? Confuso. Ele é confuso, mas o Bandeirinha tá querendo falar algo pra ele aqui. Na instantaneidade do lance, eu cravaria o pênalti. Pra mim foi pênalti. Mas, né, vamos aguardar o que o árbitro vai dizer. O árbitro marcou tiro de meta apenas, não marcou pênalti. Ele marcou tiro de meta. Forçado. E o Bandeira foi lá pra conversar com o juiz. Eu não daria pênalti. Você, Wendel, pênalti ou não? Pênalti claríssimo, viu? William Oliveira, um carrinho ali desnecessário, pegou e muito o André Luiz. Na minha opinião, foi pênalti, Marcelo. Não, ele tá dando tiro de meta. Não, sim, mas o pênalti do lance, no caso. Ele não quer ouvir o Bandeira. Não adianta. Ele perguntou pro Bandeira, foi escanteio? O Bandeira falou não. Aí ele, então é tiro de meta, né? Eu confesso que o André Luiz, ele se joga demais, né? Acaba prejudicando ele. Mas depois a gente pode até, lógico, com o recurso da TV, mas aqui, pelo menos na opinião da equipe, o Thiago Barbosa tá mais longe, né? Mas se quiser opinar, pode também, viu, Thiago? Eu não daria. Você não daria o pênalti? Não. Então tá empatado 2-2. Então, pra você ver, né? Se a gente aqui não chega num consenso, né? Imagine a rapaziada, a arbitragem. Mas o árbitro da partida, o tal de Graziani Maciel Rocha, realmente hoje não tá bem no jogo não, o Graziani Maciel Rocha. E agora tem uma muvuca aqui, campo de defesa, bola com o Paulinho, ganhou, perdeu, ganhou. O árbitro para, marca falta. O árbitro para, marca falta do Longini. Os caras estão chegando, hein? Rapaz, é derby, é jogo movimentado, 192 é o número do derby. Ricardo Cavedini, Bugre, Play Gamer, vai ser o gol do Ferreira, o Guarani vai ganhar mais um. Um abraço aí pra rapaziada com a gente no nosso canal no YouTube, Futebol Interior TV, se inscreva e atenção torcedor, toque eletrônico da Rádio FI, marcando, girando pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Nosso digital é aquele, você já sabe, o moderno, não tem ponteiros passados. 33 minutos, segundo tempo de jogo.
Campeonato Brasileiro Série B, 23ª rodada, é o Derby 192, aqui no Moisés Lucarelli Majestoso. 0 Ponte, 0 Guarani, Carlos. A 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o São Bento perde em casa pro Avaí por 1-0, o CSA tá dando um sapeca no Criciúma, já tá 3-0 o jogo lá pro CSA. Vila Nova vence o Goiás no clássico goiano 2-0, Alain Mineiro e discussão. Alex Henrique os gols do Vila Nova, e o Paysandu, Marcelo, perde em casa pro Sampaio Correia pelo placar de 1-0. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, Futebol Interior TV. Marcelo Corsado. Comigo tem emoção na ponta da chuteira, Thiago Barbosa, o bicho pegou aí, hein? Então, mas a discussão que eu digo foi no banco de reservas. O Humberto Louser, tem hora que ele dá um meio tempo nele que ele fica doidão. E nesse lance de discussão, ele invadiu a área técnica da Ponte Preta. O João Brigatti deu um chega pra lá nele, aí a galera do banco de reserva do Guarani não gostou, foi pra cima, discussão entre os dois técnicos. Que absurdo, hein? O Humberto Louser ainda tem um cacuete de jogador, e o Brigatti tem isso também. Os dois treinadores nisso, eles são muito parecidos. E agora o árbitro vai marcar uma falta, não foi falta, viu? Falta do Bruno Ramírez em cima do Bruno Mendes. E olha quem tomou cartão. O Igor. Sobrou o amarelo ali, viu, Marcelo? Foi o Paulinho. Já confirma para quem foi. Pra mim foi o Paulinho que tomou esse cartão. Eu fiquei em dúvida também, viu? Ele mostrou meio que aí... Paulinho. Isso mesmo. O Paulinho é o seguinte, velho, ele entra no jogo e vai tomar cartão. Eu avisei, né? Eu avisei. A Vanessa Lourenço está escrevendo aqui, ó, Marcílio, o cara da posição, mas ele está com a moral muito baixa com a torcida. A Sabrina Rosário escreveu macaquinha querida e coloca um coração preto aqui. Ô Sabrina, muito obrigado pela sua participação, pessoal, com a gente no Futebol Interior no Facebook, Corsato. Você está com a Rádio FI, vamos juntos, Derby 192, é com a gente. 35 minutos e 20, Guarani vem pro campo de ataque, chegada mais forte, a bola sobrou pro Longini, arriscou pro gol, bateu, ela passa, vai embora. E ela foi descaindo, o goleiro da Ponte caiu dentro do gol ali. E aí escanteio porque teve desvio, hein, Thiago? Tudo começou numa linda jogada do Bruno Xavier. Ele deu um chapéu de costa para o zagueiro, abriu para o Longini, de fora da área com a perna esquerda, chutou a bola, desviou, foi pela linha de fundo. Escanteio número 10, Longini na cobrança. Muito bem, Longini vai pra bola. Estamos chegando na marca de 36 minutos passados desse segundo tempo. O Guarani quer fazer o primeiro gol no derby. O Guarani quer o primeiro gol. Se vencer aqui, vai pro G4. Vai Longini pra bola. Chuveirou na boca do gol no primeiro pau. William Oliveira de cabeça. A bola se perde, vai embora. William Oliveira golpeou de cabeça. Tiro de meta pro time da Ponte fazer a batida. Rádio FI, a gente torce por você. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. A Ponte joga com 10, viu, Corsato? O Ourinho subiu numa bola ali, meio que não subiu, né? Ficou fácil pro time do Guarani. Finalzinho já, lógico, faltando ainda alguns minutos, 9 mais os acréscimos, Carlos. Tem jogo ainda, hein? E agora mais uma falta. Quem tava na jogada ali me parece o Nicolas. Ele marcou a falta. Deixa eu abraçar aqui o pessoal da redação lá do Futebol Interior. E lá na redação do Futebol Interior o pessoal tá dizendo que foi pênalti, né? Então eu vou pedir para que o pessoal passe corretamente essa informação pra gente, até que para que a gente possa informar aqui o nosso ouvinte. Eu na instantaneidade do lance, cravaria o pênalti, né? Mas aqui na nossa equipe foi 2-2, então peço para que vocês nos ajudem aí, tá bom? O árbitro tem que dar falta, hein? O jogador do Guarani chegou feio pra cima do André Luiz, hein? Ele demorou pra marcar a falta. Eu acho que lance assim, não tem que marcar a falta. O André Luiz apanha mais do que carne quando você vai preparar ela pra fazer carne de sol. Quer que eu explique como é que faz? Não, o Wendel Coral, falta pra Ponte, a torcida sobe o som. A torcida sobe o som, viu, Marcelo? E novamente na falta era o número 5, William Oliveira. Outra entrada do volante bugrino que acerta o André Luiz. O árbitro marca. Agora é falta pelo lado direito, Igor na bola. 37 minutos e 40, quase 38, 0-0, toda povoada, a área da equipe do Guarani. Igor Vinícius vai pra bola, autorizado perna direita, jogou a meia altura, William Oliveira mete o pé na bola, tira, ela cai aqui no rebote pro Danilo Barcelos, vai recuar, toca essa bola lá pro Nicolas, o Nicolas levanta a cabeça, olha pro campo de ataque, o Ourinho tá pedindo, aí a bola vem no comando pro Júnior Santos, brigou com ele, o Felipe Maia ganhou, só que o rebote é da Ponte, pra Danilo Barcelos, deu pro Ourinho, pedalou pra lá, pra cá, tem jogador da Ponte dentro da grande
grande área, ele solta essa bola aqui do outro lado, lado esquerdo, é pro Paulinho, hein? Ganhou do primeiro, ganhou do segundo, linda jogada, tocou, vem cruzamento na boca do gol, passou pelo Júnior Santos. Reginaldo tava lá também. Aquela bola que vem perdendo peso, que veio no cruzamento, e aí a bola vai perdendo velocidade, vai dando uma agonia tanto pro atacante como também pro zagueiro, pro goleiro que não sai por pouco, por muito pouco, por pouco. Não chega na bola o Júnior Santos. O Wendel. E que jogada entre Ourinho e também Paulinho. O cruzamento pela esquerda tinha como objetivo o zagueiro Reginaldo e também o centroavante Júnior Santos. A bola passa por cima dos dois e é apenas tiro de meta para o goleirão Genor. Guarani vai mexer, hein? É o número 18, né? Isso. O 18 é o Kaique. Ajuda o repórter, por favor. E a zaga do Guarani falhou, Júnior Santos dominou, invadiu a grande área, perna esquerda, vai fazer o gol! Chega o zagueiro Ferreira pra tirar! Ferreira tira! Zaga do Guarani falhou! A sorte é que o Ferreira estava atento, a ponte quase vai pra rede. Júnior Santos dominou, Ricardinho no carrinho. A ponte perde a melhor chance do derby com o Júnior Santos. Faltou gás e faltou força no chute. Thiago, vamos confirmar a alteração aí. Ajuda aí quem saiu, por favor. 8. Número 8 é Jefferson, nem foi embora. Entrou 18, Kaique. Kaique 18, Jefferson nem foi embora. Carlos, quase a ponte vai pra rede. O Júnior Santos, com todo respeito, tem 6 gols no campeonato, mas é nessa hora que você vê o cara que é um marvado, né? Vem Guarani. Guarani no ataque, bola sobrou pro Bruno Xavier, chega pra cima dele a marcação da ponte. A bola voltou com o Paulinho, o William Oliveira fez falta, não, o árbitro diz que segue o jogo. Deu pro Ricardinho, tocou pro Bruno Mendes, bola alongada, na direita pro Ricardinho, cruzou fechado na boca do gol, mete o pé na bola, Reginaldo pra tirar, e aí completa a zaga da Ponte Preta, tira, bola vai cair com o Ourinho, antes dele chega o William Oliveira, vai Carlos. Mas é isso, né, o Júnior Santos tinha toda a pinta pra fazer o gol, fintou o goleiro, era ele, a bola e o gol, tinha que ter batido com força, bateu cruzado, tinha 2 zagueiros do Guarani se jogando na bola, é nessa hora que eu falo que alguns pontos para a Ponte Preta, o Júnior Santos tem 6 gols no campeonato, mas se a Ponte tem um outro centroavante um pouquinho, que tem um pouquinho mais de habilidade com o gol, a Ponte teria mais pontos na competição. O Júnior Santos me parece aquele cara que mora no Japão, mas que não sabe nada do idioma japonês. 41 minutos passados, segundo tempo de jogo. Esta é a Rádio Futebol Interior, lateral pra Ponte, bola pra dentro da grande área, se joga na bola. Zagueirão do Guarani, Fabrício Carioca. Torcida da Ponte Preta sente um bom momento. Claudinei Costa tá dizendo que pra ele foi pênalti. Tá dizendo que o Pará entrou duro, pra ele foi pênalti, em cima do jogador da Ponte, o André Luiz, escanteio pra Ponte Preta, 41 minutos passados do segundo tempo, escanteio pra Ponte, lado esquerdo, Danilo Barcelos vai pra bola, autorizado, perna esquerda, chuveirou na boca do gol, toque de cabeça, pra fora do gol. Renan Fonseca estava livre. A Ponte perde mais uma chance, o Wendel. Cruzamento, cobrado escanteio por Danilo Barcelos. Renan Fonseca dá a cabeçada na bola, sobe um pouquinho do gol defendido por Genor. Tiro de meta, segue 0-0. Tem gol, vai. No clássico goiano, o terceiro do Vila Nova, hein? Helder, 38 do segundo tempo, faz Vila Nova 3, Goiás 0. Esse resultado tira o Goiás do G4 da competição. O Goiás estava fazendo uma campanha sensacional, clássico é clássico e vice-versa, já diria Jardel e Carlos Corsato. Posse de bola pro time. O Wendel Coral também. O Wendel Coral, Thiago Barbosa, bola pro Guarani, enfiada na ponta esquerda pro Bruno Mendes. Aí chega a zaga da equipe da Ponte, tira com o Reginaldo. Bruno Mendes está se movimentando, mas deu uma cansada. O Bruno Xavier entrou no jogo, apareceu pouco, mas é um jogador mais descansado. Estamos chegando já, como o Carlos diz também, no crepúsculo do jogo. Fiore Gilhote dizia também, né? 42. Quem sou eu, né? 42 e 20, 42 e 20, é o derby 192, bola tá aqui no campo de ataque pelo lado esquerdo, a zaga da Ponte chega, tira a bola, sobra com o Renan Fonseca, o Bruno Mendes está na marcação dele, chega, encosta por ali também o Kaique, aí o Renan Fonseca mete um picão na bola, tira, ela cai pra Paulinho, William Oliveira briga, a bola sobra no meio, o Danilo Barcelos deu de cabeça, a bola voltou, sobrou na zaga, quase que o Felipe Maia deixa escapar, aí ele recua pro Agenor, André Luiz corre, o Agenor com a perna esquerda despacha a bola dali, tira, a bola cai aqui no campo de defesa, lado esquerdo, o Nicolas subiu, a bola volta, sobra com o Reginaldo, olhou pra trás, recuou essa bola perigosa pro
jogador da Ponte, o goleiro. Sai do gol, Ivan. Mete a perna direita na bola, tira. Jogada de segurança. Futebol Interior TV é o nosso canal no YouTube. O Guarani tem lateral, bola pra dentro da grande área, sobe, a zaga da Ponte tira. Aí o Felipe Maia chegou antes do Júnior Santos. A bola voltou, sobrou pro Paulinho. Paulinho deu o toque na bola, tocou pro Ourinho. Passou o Nicolas. O Ourinho catando o cavaco, chegou na bola, lado esquerdo, pode cruzar, o André Luiz tá lá dentro da grande área, ele puxa o fôlego, vai pra linha de fundo, na marcação dele tá o Kevin pra lá pra cá, são 1, 2, 3 jogadores, tá ilhado pelo lado esquerdo, ele tenta fazer o cruzamento, aí bate na bola, foi inteligente, a bola se perde, vai embora. Pela última linha, não, sim, escanteio pra Ponte, o Wendel. Escanteio pelo lado esquerdo, Danilo Barcelos beija a bola e vai cobrar o escanteio. 43:50, finalzinho de jogo, coração Ponte Pretano, coração bugrino batendo mais forte neste momento, vai pra bola, o Danilo Barcelos chuveirou na boca do gol, tentou subir de cabeça por ali o Reginaldo, ela cai na intermediária pra Longini, briga, André Luiz evita ir pra bola, vai deixar essa bola sair, lateral pra Ponte, lado direito, André Luiz pega a bola, deixa o Igor, Vinícius bateu, deu a bola pra ele, aí a orientação é pra jogar essa bola um pouco mais atrás, o Júnior Santos se movimenta, o Paulinho tá na bola, a bola ficou com o Igor, Vinícius perdeu, recuperou o time do Guarani, e olha o contragolpe, Kaique ganhou, o Paulinho chegou na bola, o Igor Vinícius, a bola alongada, na frente pro time do Guarani, bola na frente pro Bruno Xavier, vai pintar o gol, Ivan, sai do gol como se fosse um líbero. E deu sorte que a bola bateu no Bruno. Quase a Ponte toma o gol aí, hein, Thiago? Providencial o corte do goleiro Ivan. Ele saiu na hora certa. O jogador da equipe do Guarani sairia na cara dele, jogou pela linha lateral. Vem a Ponte Preta no ataque. Subiu a placa mais dos 4 acréscimos. 4, informa o Wendel Coral. Vamos até 49:45. Ponte no ataque. Bola aqui pelo lado esquerdo. Nicolas tocou pro Ourinho, cruzou na boca do gol. Chega, mete o pé na bola, tira. É o Ourinho, olha rapaz, que raça do Ourinho, hein? É esse, lateral pra Ponte. Tá lá o Danilo Barcelos, aí ele pede pro Ourinho meter essa bola pra fora. É o Nicolas que tá lá. Só não pode querer que o Ourinho bata o lateral, né? Tocou a bola pro André Luiz. 1, 2, 3 jogadores do Guarani na marcação, ele fica com ela, só o escanteio ou então chega a zaga do Guarani pra tirar, aí bateu na bola, ela quase voltou pra dentro da grande área, tira a zaga do Guarani e agora vai dar contra-golpe, Bruno Mendes, a bola recuada pro goleiro Ivan, ele domina, recuo do Reginaldo, bola aqui pro Renan Fonseca, campo de defesa, Rádio FI, a gente torce por você. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral, Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Corsato. 45:50, e agora, Carlos? Vamos pra frente, vamos tentar o gol da vitória ou vamos segurar o empate? E aí, a Ponte vem em campo de ataque pela esquerda, bola na frente pro Danilo Barcelos. O árbitro vai dar escanteio pra Ponte. Vai lá, Carlos. A Ponte tá na pressão, né? A Ponte tá na pressão, vai na garra da torcida. O Danilo Barcelos tem que ter calma pros caras chegarem. A Ponte tá na pressão, finalzinho do jogo, mas tudo indefinido, viu, Corsato? 46:20. Danilo Barcelos tá na bola, chega por ali o Renan Fonseca, o Reginaldo também. Fica aqui no campo de defesa só o Ourinho e o Paulinho. Bola pra dentro da grande área, sobe, a zaga do Guarani tira. Caiu com o Paulinho de cabeça, deu fraco, mas a bola voltou, sobrou pro Igor Vinícius. A Ponte já vai se recompondo aqui no campo de defesa, bola enfiada do Ourinho pro Igor Vinícius, linda finta, cruzou na boca do gol pro Júnior Santos, passa por ele, sobrou do outro lado pro Danilo Barcelos, pegou, levantou na boca do gol, vem o toque de cabeça, sobrou aqui dentro da grande área pro Igor Vinícius, evita a saída, toca a bola pro André Luiz, vira o corpo pra lá, pra cá, linha de fundo, bateu pro gol, Longini, que partida do Longini, hein? Se joga na bola, manda pra escanteio, a Ponte sufoca, quer o gol da vitória, escanteio pra Ponte aí, o Wendel. A torcida vem junto, viu, Corsato? A pressão Ponte Pretana no final do derby, escanteio pelo lado direito, vem bola aérea da Macaca com a tentativa da vitória no derby. E a Ponte, além do André Luiz, a Ponte tem, além do Ourinho, a Ponte também tem o André Luiz. A Ponte, dá pra dizer que a Ponte tá jogando com 9 jogadores e meio, né? E o Guarani tem o Bruno Mendes, que também cansou demais, né? E o Longini, mas que partida do Longini, hein? Hoje, só pra avisar os coleguinhas, vamos votar em 2 nota 10, né? E em 2 notas 0, tá? Um pra cada time. Escanteio pra Ponte Preta, o André Luiz não aguenta mais, e tem uma muvuca dentro da grande área, o árbitro puxa ali o Bruno Ramires, vai conversar com ele, tira da muvuca, parece que a treta ali é com o Felipe Maia, o Fabrício Carioca chega por lá, o Kevin também tá na jogada, escanteio pra Ponte, é o Igor Vinícius que vai pra bola, o Ourinho foi atendido aqui, vamos até 50, mais um de acréscimo.
Vamos até 50, uma demora danada para a cobrança do escanteio. O árbitro está conversando. 48. Passa helicóptero aqui nos ares do estádio Moisés do Carelli. Escanteio para Ponte. Igor Vinícius. Chuveirão na boca do gol. Toque de cabeça. O desvio vai embora. Escanteio. O Bruno Ramires, ele é grandalhão. Dá uma condição a mais na bola aérea. Escanteio para Ponte. O Wendel. Mais um escanteio. Novamente pelo lado direito. Segue a pressão da macaca no final do derby. Igor Vinícius, chuveirão na boca do gol, desvio, sobe a zaga do Guarani, tira. A Ponte é pressão, o Guarani todo fechadinho, todo o time da Ponte do campo de ataque, bola do Ourinho, enfiou pro Igor, boa bola, cruzamento na boca do gol, muito alto. E aí, será que vai dar para evitar a saída de lateral? Não deu. O Júnior Santos subiu, mas não achou. Quase no cruzamento. Finalzinho de jogo, a Ponte vai apertando, o Wendel. Apertando, e a intenção era boa do Igor, né? Porém, o cruzamento foi muito forte, apenas lateral para o Bugre. Tá terminando o jogo, 49, o árbitro deu mais um de acréscimo, vamos até 50. Bom derby, movimentado, mas por enquanto nada de gols. Guarani saiu jogando, a Ponte perdeu a bola, sobrou pro Longini, deu passe, tocou pro Bruno Mendes, chega por ali o Danilo Barcelos, chegou na bola, perdeu a bola, sobrou pro Ricardinho, quem sabe o gol do Guarani, bola com o Kevin, cruzou na boca do gol, Renan Fonseca mete o pé na bola pra tirar, mas o rebote é do time do Guarani, caiu do lado de lá, é boa bola com o Xavier, tocou pro Bruno Mendes, passe errado. E aí ele deu pro Ourinho domina, vai despachar a bola lá pro campo de ataque, pra correria do Júnior Santos, o Felipe Maia tá na bola, o Júnior Santos briga, ganha, é valente, o Júnior Santos vai pra linha de fundo, mas tá sozinho, invadiu a grande área por trás, o zagueirão do Guarani manda essa bola pra escanteio. Perigosa a jogada do Felipe Maia, mas precisa pra mandar pra escanteio, Wendel. E desta vez escanteio pelo lado esquerdo. É outra tentativa da macaca que segue na pressão, Corsato. Vai ser o último lance do derby. Se não bater rápido, não vai ser nem o último lance, vai acabar o jogo. 49, 50 minutos agora passados do segundo tempo. O coração Ponte Pretano batendo mais forte. A torcida fazendo É a última chance do jogo. Coração do torcedor bugrino também batendo mais forte. Vai pegar o árbitro da partida vai lá conversar com o jogador da Ponte Preta que tá lá na bola. Me parece o Paulinho, hein? É o Paulinho que tá na bola, né, Wendel? Paulinho vai pra bola. Vai pra cobrança do escanteio, que demora, hein, Paulinho? Autorizado, chuveirou na boca do gol, Agenor dá um murro na bola, tira Longini pra completar, não há tempo pra mais nada. Apita o árbitro. Fim do derby 192 aqui no estádio Moisés do Carelli. Pela Série B, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta 0, Guarani também 0. 0 pro Guarani, 0 pra Ponte Preta. O Guarani não entra no G4, a Ponte se distancia também da zona de classificação. Jogadores da Ponte Preta se jogam no gramado. Alguns jogadores do Guarani também. É fim de jogo, termina o derby aqui na Rádio Futebol Interior. Com Carlos Corsato, Thiago Barbosa e também com o Wendel Coral. Futebol Interior TV no comando do Giovanni Paiola, direção geral do Arthur Eugênio e também do Elcio Paiola. Lembrando que temos a reprise desse jogo, segunda-feira, 7 da noite aqui na Rádio FI. Saída dos jogadores de Ponte Preta e Guarani. Wendel, Thiago Barbosa, bola é de vocês. Estou no aguardo dos jogadores pontepretanos. Por enquanto, ninguém aqui. Por aí, Thiago. Por enquanto, também nenhum jogador da equipe do Guarani saiu por aqui. O mais próximo é o Ricardinho, ainda está conversando com os seus colegas de times. Até Thiago, agora, nenhum momento. Obrigado por aqui. Arbitragem. Isso aí é diretoria que tem que tomar cuidado. Mas aqui dentro, fazer o que esse cara fez hoje, com todo respeito, cara, com todo respeito. Aí eu já vejo que tem coisa que não é legal dentro do futebol. Foge as regras do futebol, na verdade. Eu não quero entrar nesse mérito porque cabe à diretoria ter isso aí. Segue aí, Thiago. Até agora nenhum jogador por aqui. Tem mais alguém aí? Não, vou receber aqui os jogadores reservas saindo. O Ivan está falando, vamos ouvi-lo. Esse jogo quem menos erra, mas o time está de parabéns pela luta, pela entrega, né? Infelizmente não conseguimos a vitória, mas pezinho no chão, tem muito campeonato pela frente aí, sabemos que o nosso maior objetivo é subir a ponte, então ainda tem tudo pra gente conseguir ser lá na frente. Thiago? Até agora nenhum jogador se aproximou daqui. Não, beleza, o Ourinho está dando entrevista agora para a televisão. Continuo no aguardo, como nós podemos ouvir. Brigatti saiu extremamente revoltado com a arbitragem. 0-0 derby campineiro entre Ponte Preta e Guarani. Tá com alguém aí, Thiago? Não.
Ó, só pra ajudar vocês aí, pode chamar que a prioridade é suas, mas o Brigatti tem razão. Pra mim foi pênalti no André Luiz, o árbitro não deu. No primeiro lance, eu achei que foi pênalti, o Guerra, que é o nosso comentarista de arbitragem, veio aqui no intervalo e falou que não, que a bola primeiro pegou no corpo do jogador do Guarani pra depois pegar no braço. Ok. Teve também a situação do Pará, que fez falta para cartão vermelho, não levou, e no segundo tempo colocou a mão na bola e também não tomou cartão vermelho, né? Então o Brigatti tem mais razão, né, para criticar a arbitragem hoje do que teria o Humberto Louser. Mas o árbitro não foi bom para nenhum dos dois times. Agora a Ponte sai esgotada de campo. Tô olhando aqui o Reginaldo, dá uma olhada aí no Reginaldo. O Ourinho por aqui. Ourinho, partida do derby 0-0, mas olha, nós pudemos perceber a sua raça em continuar dentro de campo com o ombro machucado. Mateus, resultado justo, Ourinho. Primeira, boa noite. Faz parte, né? Acontece isso no dia a dia do jogador. Acabei machucando aí com 5 minutos. Tomara a Deus que não seja nada, mas meu osso eu acho que saiu fora do lugar. E derby todo mundo sabe, é isso daí, tem que dar vida. Não importa se tá com o ombro machucado ou tá quebrado, tem que dar vida. Primeiramente agradecer a Deus mais essa oportunidade, essa família aqui e a torcida maravilhosa que apoiou do começo ao fim. Não deu a vitória, mas também a gente não perdeu, e agora é seguir em frente que a gente tem um jogo muito importante contra o Vila Nova. Tá aí, portanto a palavra do Ourinho, viu, Thiago? Bola é sua por aí. Exatamente, Matheus Oliveira. Matheus, qual o tamanho da importância nesse 1 ponto no derby pegado fora de casa para que vocês alcancem o acesso da Série B? Não, nosso objetivo sempre foi somar, né? Independente se for 3 ou 1 ponto, somamos e queríamos a vitória, lógico, mas num jogo como esse aí, tanto quanto eles, nós também tivemos oportunidade de fazer gol. Não fizemos, mas saímos com um ponto aqui e vamos continuar em busca do nosso objetivo. Então a palavra é do Matheus Oliveira. Vamos ouvir Por aqui, Thiago. Pode falar. Por aqui o Danilo Barcelos. Danilo, por favor, o que faltou na partida de hoje? Ponte Preta criou as melhores expectativas, os melhores lances, mas a bola não entrou. Acho que do nosso lado não faltou nada, né? Infelizmente a bola não entrou, um pecado. Fizemos uma baita partida, nosso torcedor reconheceu, apoiou. Acho que com esse apoio deles a gente tem certeza que pode alcançar nosso objetivo, né? Foi um grande dia para o nosso time. Tivemos uma baita postura dentro de campo, merecíamos a vitória, enfim. Não saiu, acho que podia ter dado um pênalti pra gente, que foi muito claro, né? O Bandeirinha marcou e ele assumiu o lance. Em outros casos, eles deixam o Bandeira assumir. Ele tem o controle de tudo. É importante o árbitro impor respeito, né? Controlar o jogo, saber controlar. Eu acho que foi uma boa partida dele. Você já previa essa dificuldade, né, Longini? Já, eles... É um time que marca muito, né? O jogo foi muito truncado. Tanto é que acho que foram poucas chances claras para ambas as partes. Então acho que o resultado acho que condiz com o que foi o jogo. Tá bom. Rafael Longini. Esperar hoje aqui. Mais alguém por aí? Aqui não, Thiago. Os jogadores pontepretanos todos já no vestiário. Vamos ouvir o Longini então. Soube suportar a pressão, isso é importante. O emocional contou bastante hoje aqui. Acho que diferente do primeiro derby, acho que o emocional nosso dessa partida estava muito forte, né? Acho que a gente soube controlar o jogo. O mais importante, acho que a gente soube jogar o jogo, né? O jogo hoje não contava com muito toque de bola, muito espaço, né? Que a nossa equipe é acostumada a fazer. Então foi um jogo mais truncado e a gente soube lidar com tudo isso. Então, pensando no geral, pensando na tabela, acho que foi um bom resultado para nós. Tá aí então a palavra do Longini, o último jogador por aqui. Muito bem, tá então os meninos trabalhando, Thiago Barbosa, o Wendel Coral trazendo palavra de jogadores da Ponte Preta, reclamando muito da arbitragem, já os do Guarani dizendo que a arbitragem foi boa, Carlos. Peraí, vai. Boa não foi, né, Corsato? Boa não foi, o árbitro realmente se perdeu. Ele poderia, no caso do Pará e do Natan, eu vou tirar o pé, tá? No caso do Natan e do Pará. Por quê? Ele usou a mesma medida, ele usou o mesmo critério. Ok. Porque se fosse expulsar, ele tem que ter expulsado o Natan primeiro, aí depois o Pará ia ser expulso também, né? Seguindo a lógica. Seria um outro jogo, mas ok, mas no caso do Natan... Ele não marcou a falta, né? Marcou. Não, a primeira ele não marcou, ele marcou uma outra depois. Não, ele marcou a falta no lance. Foi a falta do Jefferson Ney, tanto que o jogador da Ponte jogou a bola pra fora. Na falta que era pra ele ter dado o cartão pro Natan, não foi falta, mas ele marcou a falta. E ele não deu o cartão, né? Ele não deu o cartão. Nesse lance do Natan. Mas ok, no lance do Pará, ele fez a mesma coisa, o critério igual.
O que eu questiono do Pará é que o Pará já tinha amarelo e no segundo tempo colocou a mão na bola aqui. Você coloca a mão na bola, é cartão amarelo. A regra diz isso, cartão amarelo. Ok, ele não deu cartão pro Pará. Aí o Louser astuto foi lá e tirou o Pará. Mas a Ponte teve um pênalti claro aqui, né? E o Bandeira marcou o pênalti. E ele não deu pênalti, sabe lá por que ele assumiu o lance, né? Pênalti claro. Vai ver na televisão. Cara, na instantaneidade do lance eu já cravei. Pra mim foi pênalti, o árbitro não deu, né? Mas você disse muito bem, a Ponte Preta teve um lance claro de gol pro Júnior Santos. O Júnior Santos, centroavante, não pode perder aquele gol. Perdeu um gol feito, não tinha mais goleiro que ele mesmo tinha tirado do lance. E acabou tocando, o zagueiro do Guarani acabou chegando para tirar. No final das contas, tirando a arbitragem, né, que é um assunto à parte, o resultado, para mim, na minha opinião, apesar de tudo isso, foi justo, viu, Corsato? Muito bem, vou fazer o seguinte, vou abrir aqui o Balançando a Rede. Você comanda o Balançando a Rede, cara? Comando. Vai até 18h55, tá? Aí 18h55 mais 5 minutos, então? A gente fecha porque tem o jogo do Corinthians. Tem o jogo do Corinthians contra o Paraná Clube. 18 horas e 35 minutos, em 20 segundos, o Carlos Corsato assume o comando da equipe Nota 10. Para restaurante Pizza do Dadá, Dedé Autopeças, City Bar e City Tortas. Corujão Autopeças, Prone Alimentos. Agradecendo você que ficou no Futebol Interior TV no comando do Giovanni Paiola. Também no Facebook Futebol Interior. Aliás, se inscreva no nosso canal Futebol Interior TV. Já já a gente volta, tem nota 10, tem nota 0, tem opinião, tem informação com a equipe Nota 10. Atenção para o top de 3 segundos. Começa agora. Balançando a Rede. Você por dentro de tudo. Balançando a Rede. Esporte. Balançando a Rede. Carlos Corsato. Então tá combinado assim, eu ligo pra você ou você liga pra mim. Estamos começando mais uma edição aqui do Balançando a Rede, o pós-derby, Ponte Preta, Guarani, Guarani, Ponte, tudo 0-0, 18 horas, 36 minutos. Abraçando aqui o Paulo César, né, aqui na TV Futebol Interior. Rapidinho os últimos recados aqui antes do Giovanni Paiola fechar a transmissão. A Cláudia Mendes Araújo mandou, pelo jeito vai ser 0-0 e foi, né? A Adriana Oliveira também com a gente. O Paulo César manda, vamos subir bugre. Quero agradecer a todo mundo que participou, você que ficou com a gente nas redes sociais, no Futebol Interior TV, pelo YouTube. Se o Marcelo tiver mais mensagens aí pode mandar, no Futebol Interior pelo Facebook, galera aqui do WhatsApp também, bombando, pessoal aqui no estádio, a frequência 102,5, tanto aqui no Majestoso quanto no Brinco de Ouro da Princesa. Você que ouviu aí, tá saindo do estádio agora, ouvindo a nossa transmissão, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência, tá bom? O Balançando a Rede no ar para DD Autopeças, peças, som e acessórios para o seu carro é com a DD 38449283, restaurante Pizza do Dadá, Padre Manuel Bernardes 1085, 200 metros, Lagoa do Taquaral, Campinas. Prone Alimentos, feito com carinho, acesse pronealimentos.com.br. Autopeças Corujão no Padre Anchieta e City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, além de Ponte 0, Guarani 0, não tivemos, já era hoje, Marcelo Corsato passou em branco, né? Nos demais jogos, todos com movimentação, hein? Esse foi o único jogo da rodada até aqui que ficou no 0-0. Ontem, o Coritiba perdeu em casa para o Oeste pelo placar de 2-0. Figueirense e Brasil de Pelotas empataram 1-1. O Atlético Goianiense, que havia perdido para o Guarani, venceu o CRB pelo placar de 1-0. O São Bento perdeu em casa para o Avaí pelo placar de 1-0. O CSA, segundo colocado do campeonato, enfiou 3-0 no Criciúma. Não sei não se o Mazola Júnior vai suportar essa derrota, com gols de John Clay, próximo filho do Marcelo, será chamado de John Clay, e Daniel Costa. Esse Daniel Costa já está lá há muito tempo, meio campo lá do time do Carequinha CSA. barbudo, né? Carequinha, bom de bola, 3-0 para o CSA. CSA e Fortaleza estão, né, à frente, fazendo aquele campeonato para subir mesmo. E o CSA, hein, subiu da Série C para a Série B esse ano e já pode ir para a Série A o ano que vem. O Vila Nova no Clássico venceu o Goiás, deu aquela cortada, né, na ascensão do Goiás.
3-0, Alain Mineiro, Alex Henrique e Helder, os gols do Vila Nova, e o Paysandu, que fazer o Paysandu, perdeu em casa, Sampaio Corrêa pelo placar de 1-0. Fortaleza lidera 43, mas entra em campo daqui a pouco. CSA 40, o segundo colocado. Avaí tem 39 pontos, é o terceiro. O Atlético Goianiense é o quarto colocado, 37 pontos. Olha só, o Guarani está a 1 ponto da zona do Z4. O Guarani é o sexto, porque perde no critério de vitórias para o Goiás, que é o quinto com 36, o Guarani tem 36, o Goiás tem 11 vitórias, o Guarani tem 10. O sétimo colocado é o Vila Nova, que subiu na competição com essa vitória contra o Goiás, foi a 35. O Figueirense, com um empate, foi a 34, é o oitavo. A Ponte Preta cai na tabela, 33 pontos agora, nono colocado o time da Ponte. O Oeste de Barueri é o 10º colocado, também 33. O Coritiba já está desgarrando, hein? Já está abrindo a segunda parte da competição, com o 30 pontos, 11º lugar. O Londrina é o 12º colocado, 27, entra em campo daqui a pouco. Juventude, 13º, 26. Criciúma, 14º, 25. CRB, 15º, 25. Paysandu, 16º, 25 pontos ganhos. Brasil de Pelotas é o 17º, abre a zona do rebaixamento com 25. Olha só, Corsato, o 15º até o 18º, todo mundo com 25 pontos. CRB, Paysandu fora do Z4. Brasil de Pelotas, 17º, 25. São Bento, 18º, 25. Sampaio Corrêa, 21 pontos. 19º colocado com essa vitória contra a equipe do Paysandu. Situação do Paysandu não poderia ter pensado em perder esse jogo. E o Boa Esporte tem 17 pontos, entra em campo daqui a pouco. O Flávio Guerra está aqui e a gente vai conversar aqui com o Flávio Guerra. Daqui a pouco vamos votar aqui, eleger o craque nota 10 e nota 0. Nota 0 da Ponte, nota 0 do Guarani, nota 10 da Ponte, nota 10 do Guarani. Flávio Guerra, o árbitro da partida, ele não poderia com certeza imaginar que seria um dos principais destaques do jogo. Graziane Maciel Rocha, do Rio de Janeiro. O que falar da arbitragem do jogo, Flávio Guerra? Bom, Corsato, a gente, infelizmente, né, a gente espera que o árbitro tenha uma boa partida, né, a gente torce para a arbitragem, até para o espetáculo ser mais bonito, né? Com certeza. Então, infelizmente, o Graziani hoje não estava numa boa noite, numa boa tarde, né? Acabou errando aí em 2 lances capitais, que com certeza mudaria toda a história do jogo, né? Primeiro, uma expulsão do jogador do Guarani que ele não expulsou no primeiro tempo. O Pará. O Pará, né? E no segundo tempo, a penalidade clara em cima do André Luiz. O jogador dá um carrinho por trás e toca o jogador da Ponte claramente. O assistente até corre para a linha de fundo para falar, olha, foi pênalti, isso é um procedimento. Quando o assistente acha que é pênalti, ele corre para a linha de fundo. A gente viu, ele foi até quase a isca da grande área ali, né? E ele preferiu não marcar, chamou para ele a responsabilidade, marcando o tiro de meta. Então, se era um jogo aí para ele mostrar que tinha condição, ou daí para baixo, infelizmente, ele ainda precisa trabalhar muito, treinar mais para poder apitar jogos desse porte. Ele não confiou no Bandeira, Guerra? Quando acontece isso, ele não confia no Bandeira, ou ele não tinha dúvidas? Para mim não foi pênalti, por isso não vou marcar. Ele não tinha dúvida, né? Para ele não houve a penalidade. Só que você vê, né? Se ele não dá o pênalti porque o jogador então atinge a bola, na opinião dele, ele achou isso, então foi escanteio. Sim. Né? Então, ele deu tiro de meta, então o jogador tomou a falta, tomou o carrinho, foi atingido, e ele não deu nem o pênalti, nem deu o escanteio, né? Então, ele estava convicto que o jogador simulou, então cartão amarelo para o jogador da Ponte por simulação. Pelo menos mostra pra torcida e mostra pra todo mundo. Exato. Fala, olha, eu não dei o pênalti e o cara simulou. Exatamente. Né? Então, o que eu vi hoje, um árbitro... Já que é pra errar, erra bem errado, exatamente. Né? Erra bem... Eu vi, Corsato, ele muito inseguro no jogo, né? Muito inseguro nas suas marcações. Esse lance mesmo, poxa, você tá na dúvida, o assistente está ali para isso, o ângulo do assistente é muito privilegiado, que ele vê lateral, não tem ninguém na frente dele. O que me chama a atenção é que você disse, eu aprendi isso com você no programa que a gente participava lá no Futebol Interior TV, e eu aprendi isso com você. O Bandeira não precisa falar, ele foi, porque não é normal o Bandeira sair ali, não, né? O Bandeira foi até a linha da grande área. Ele só não chegou até lá próximo, porque os jogadores do Guarani fizeram uma parede ali. Exato. Mas quer dizer, alguma coisa ele queria falar pro árbitro, né? Exatamente. E se o árbitro tivesse dúvida, né?
Chega no assistente, pergunta, fala, ó, e aí, pra você? Pra mim, pênalti, o assistente dá a opinião dele. A decisão final é do árbitro. Ok, obrigado, mas pra mim não foi, a decisão final é minha. Né? Ok. Então, acabou errando, né? Interferindo aí diretamente no resultado. E no lance do Pará, você falou do Pará no primeiro tempo, e ainda aconteceu um negócio pior ainda, né? Porque o Pará já tinha cartão amarelo, e no começo do segundo tempo, ele colocou a mão na bola, aqui do lado esquerdo, né? É um lance de interpretação. Para cartão amarelo. Se você perguntou isso para mim no intervalo, né? Se o jogador fazer uma... Falei, depende, como são os dois que tem amarelo, ele pode não dar, mas é interpretação. Se ele quisesse expulsar, poderia. Mas é uma regra, normalmente quando o cara coloca a mão na bola, o juiz dá amarelo para ele, né? Exatamente. Se ele achar que essa mão na bola, ela prejudica uma jogada promissora, cartão amarelo. Eu achei estranho. Tanto que o Loser, assim que ele não deu a foto, foi lá e tirou o cara, exatamente, né? Foi lá e tirou o cara. Bom, então vamos lá. A nota do árbitro no primeiro tempo foi 4,5. Né? Ele, se fosse no primeiro semestre, ele não passaria. Tinha ficado, na minha época, não sei na sua, Guerra, na do Marcelo, na minha época tinha ficado de reforço. Né? E aí, qual é a nota do árbitro, o Graziani Maciel Rocha? Olha, 4. Caiu mal um pouquinho. Caiu um pouquinho. Pênalti é uma das grandes decisões da arbitragem, é o pênalti, né? Porque por isso fala penalidade máxima, né? É a falta mais grave do jogo. Se o cara vai fazer o gol ou não, a gente não sabe, mas ele marcaria, né? Mas é um lance, é uma grande decisão. E o árbitro tem que se posicionar, tem que estar atento para lances na área não ter esse equívoco. Então ele acabou errando um lance primordial, um lance principal do jogo, não marcando a penalidade para a Ponte Preta, prejudicando sim, né, a equipe aqui da Ponte. Tá certo. Guerra, obrigado mais uma vez, viu? Muito obrigado pelos seus trabalhos com a gente aqui. E, bom, quem quiser saber mais da atuação do árbitro, vai estar na coluna? Sim, terça-feira a gente vai estar falando um pouquinho do derby. Tá certo, na coluna Tá na Regra com o Flávio Guerra. Obrigado, Guerra. Obrigado, um abraço. Valeu, mais uma vez um prazer. Um prazer rever o amigo. Qualquer dia desses, vamos mandar o Guerra lá pro Campina Chopp. Vai lá com a gente lá. Tá bom? Um abraço. Grande Flávio Guerra. 18h46, rapidinho aqui, cadê os colegas? Cadê a dupla Batman, Robin? Batman? Eu sou Batman. Divergência. Mas ele tem razão, porque ele tem mais idade, né? O Robin é mais jovem. É o puxa-saco. Não, mas caramba. É verdade, eu não posso fazer o Robin ser mais velho do que o Batman. Esse comentarista é um cara de visão, cara. Aliás, acertei quase todas as substituições. Impressionante. Só pra falar em acertar, acertei o resultado do derby, tá? Falei que ia ser empate. Que isso aí, dobrou você e colocou no bolso agora. Não, eu também disse que seria empate, só que eu falei que seria 2-2. Meu Bom, Deus. Vamos lá, rapidinho aqui, começar então com o craque nota 10 da Ponte. Eu vou até explicar também, né? A Ponte foi a mandante, então a gente começa com a Ponte Preta. Nota 10, Ponte Preta e Guarani da Ponte. Corsato? Olha, a Ponte Preta não teve assim aquele cara que se destacou no jogo de hoje, né? Mas o Ivan fez uma intervenção importante aqui numa jogada já no finalzinho do jogo. O Bruno Xavier ia para a rede, ele como líbero se jogou na bola, né? O Júnior Santos perdeu aquele gol. Até estava gostando da atuação dele. Não. Vou votar no André Luiz. André Luiz, pra mim, o nota 10. Da Ponte, né? Já que é da Ponte Preta, o Wendel Coral agora é o segundo a votar. Vamos lá, nota 10. Ourinho, então voto. Desde que entrou, a raça que ele demonstrou jogando, e como bem disse na entrevista ali, meu voto é dele, Ourinho. Ourinho, portanto, entrou no lugar do Yuri. E aí, Thiago Barbosa? Olha, não temos muitas opções, até porque a Ponte não teve um destaque individual tão grande, mas eu voto no Ivan. Quando foi exigido, salvou a equipe da Ponte Preta, então o Ivan, pra mim, o melhor jogador. Pra mim, o André Luiz. Esse menino corre demais. Esse menino corre demais, o André Luiz, e sofreu pênalti, né? Foi pênalti, gente. Foi pênalti, cravei na hora, foi pênalti. Falamos juntos, né, cara? Pênalti pra Ponte Preta, o árbitro não deu, a Ponte foi prejudicada. Pra mim, André Luiz, o nota 10 do jogo do lado da Ponte Preta. Tem teaser, produção? Tem teaser, claro. Pelo meu aqui, são 18 horas, mas... Ó, cafezinho aqui. Tem 6 minutos pra terminar o programa, hein? Muito obrigado. Lá, e 7 no meu aqui. Você não sabe fazer conta? O seu relógio tá atrasado. Vamos lá, 18h48. Vamos lá, 15 segundos, o nota 10 de Ponte Preta e Guarani, do time do Guarani.
DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Vai, Carlos. Muito bem, vamos lá. Agora o nota 10 de Guarani Ponte Preta, do time do Guarani. Vamos lá, Marcelo, você começa. Do Bugre. Nós já falamos, acho que no meio da transmissão, né? Mas vamos ver se você vai mudar o voto. Não, eu vou votar no Longini. Pra mim, jogou demais hoje o Rafael Longini. Não tanto ofensivamente, mas ele se dedicou bastante também na marcação hoje. Gosto muito desse jogador. Pra mim, Rafael Longini. E tava gostando do Matheus Oliveira. É que ele tomou cartão e aí o Loser tirou pra colocar o Bruno Xavier. Mas vou ficar com o Longini. Thiago Barbosa, setorista do Guarani no jogo de hoje. Pra você, o nota 10 do Bugre. Menção honrosa a Matheus Oliveira, que fez um ótimo primeiro tempo. Também o Ricardinho, que é impressionante a técnica dele, mas o Longini destoou, foi o melhor jogador do Guarani. O Wendel Coral. Felipe Maia. Ótima partida do zagueiro Bugrino, com cortes providenciais. Meu voto é dele, Felipe Maia. Partidaça. Esse zagueiro do Guarani hoje mostrou ainda muita experiência, né? Naquele lance do Pará, foi lá, já tirou o Pará, falou, vem pra cá, não fica aí não. Jogou muito bem hoje o Felipe Maia, pois não. E agora no último escanteio da Ponte Preta pelo lado esquerdo também, né? Um corte providencial, correu o risco, é verdade, mas tirou a bola ali. Pra mim, sem dúvidas, nota 10 do Guarani, Felipe Maia. Mas pra mim também o Rafael Longini, portanto com 3 votos eleito o craque nota 10. Eu acho que nota 0, né? Eu não sei, é que o juiz não joga, né? Mas, cara, pra mim, o árbitro da partida. Mas vamos lá então, tem teaser, Cossato? Quem foi eleito aí, o nota 10? O Rafael Longini, com 3 votos. O craque nota 10 do Bugre, da Ponte Preta, o André Luiz. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Deixa eu perguntar pra equipe aqui, Barbosa, você acha que devemos eleger um nota 0 de cada time, um nota 0 pro jogo, o que você acha? Pra mim, de cada time pode ser. Então vamos lá, então vamos de cada time. Porque depende. Mas pra mim o 0, 0, 0 mesmo é o árbitro. Não, eu concordo com o árbitro. Então vamos ficar nele, então. Pra mim o nota 0 é o árbitro. Mas no time da Ponte teve jogador que não foi bem, e no time do Guarani também teve jogador que não foi bem. Mas como juiz, ninguém foi, né? O juiz foi ao concurso. Então, concordam que o juiz é o nota 0? Concordo, perfeitamente. Bom, mas peraí, no lance do pênalti, eu vou defender o juiz agora, hein? Aquele negócio, eu mordo, depois assopro. Não vou defender o juiz. Você morde depois da sopra? Na segunda. Cruel, hein? Logo depois do lance, os únicos que cravaram pênaltis aqui fomos eu também. Cerone cravou pênalti. Eu também. Rockenberg Duarte, narrador oficial da Ponte 10K. Ponte 10K, viu? Cheguei em último lugar, mas cheguei. Quase em último, mas chegou. Chegou. Eu e o Wendel Coral dissemos que foi pênalti. Thiago Barbosa, mas também o Thiago Barbosa estava do outro lado. Eu né? falei que não foi. E Marcelo Corsati disseram que não foi. Então assim, mas pra mim, gente, me desculpe, até a opinião de vocês, mas pra mim foi muito pênalti. Pra mim mas não foi só esse lance também, né? Tem outros lances. Mas como não foi só esse lance, Marcelo? É um pênalti, cara. Pra votar no nota 10. O jogo foi quanto? Nota 0. O jogo foi quanto? Não, mas não foi só esse lance. Tá. Teve expulsão que ele deixou de fazer, teve cartão que ele deixou de marcar. No caso do Pará, eu vou defender aqui a expulsão do não expulsar o Pará, porque senão fica muito fácil, né? A gente tem que lembrar do Natan. O Natan era pra ter sido expulso primeiro. Então, mas aí muda mais um erro da arbitragem. Não foi falta do Natan. Não, então. Na minha visão. Não, sim, não foi falta. Pra mim também não foi falta. Mas se ele marcou a falta, teria que ter tomado o segundo cartão amarelo. Ele deu a falta. Mas ele viu que isso talvez prejudicou ele, começou a não marcar falta quando tinha que marcar. Mas esse lance do Natan mas aí ele mostra que mas aí ele mostrou que ele tinha critério. Foi para um lado para o outro. Ele talvez, entre aspas, porque não foi falta violenta, ele não queria estragar o jogo. Ok. Beleza. Mas no lance do pênalti, gente. Obrigado, viu, Laís? No lance do pênalti, gente. Não tem. E outra, né? O pior, o Bandeira avisou ele, foi pênalti. O Bandeira foi até a linha ali. O Bandeira marcou. O Bandeira marcou, o auxiliar, o que corre aqui do lado, o número 1, o João Luiz Coelho Albuquerque. Tentou salvar a arbitragem dele. Mas então, nota 0, o árbitro do jogo, o Graciane Maciel Rocha. Vem aí já, Corinthians e Paraná Clube. Rapidinho para os destaques finais, Corsato. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani, 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Já a bola vai rolar para Corinthians e Paraná em Série A, Campeonato Brasileiro aqui na Rádio Futebol Interior. Aliás, hoje tem jogo até meia-noite. Deixa eu mandar abraço aqui pro Mauri.
Hoje sempre Guarani. O Preto tá perguntando quanto é que foi o jogo. Responde, pô! Foi 0x0, meu filho. Maringá, sempre Bugrão. Como é que é o nome do ouvinte aí? Tá aqui como Bacon Preto. Ô Bacon. Bacon. Ô Bacon. Ah, não. Responde pro Bacon quanto foi o jogo. 0x0. Ô Bacon, você já... Pedro Melli tá com a gente também, viu? Ô Bacon, você já se imaginou numa panela de macarrão Fornazier com alho e óleo? Ah, galera... o nome do cara o nick do cara é Bacon. Você prefere bacon, Thiago Barbosa, na pizza ou no lanche? Cara, eu tô num momento fitness. Tá. Em nenhum momento. Tu começou hoje, né? Mas fala o seguinte, para com esse momento fitness e começa outro porque não tá dando resultado, não. Segue o do Wendel, que o Wendel daqui a pouco vai sumir, velho. Eu já prefiro os dois, tanto na pizza quanto no lanche. Isso aí é, velho. Ô Bacon, você tá sendo revisitado aqui, velho. Um abraço, Bacon. Aliás, o Wendel Coral é lá do Box 36, viu? Deu certo, você porque gostou, né, Marcelo? todo mundo... vamos fazer, porque todo mundo faz merchan de graça. É verdade, velho. E o Wendel não gosta da coisa. Até no canal aqui do Futebol Interior, Peraí, o canal tá com 15 mil pessoas ao vivo. O cara vinha no nosso que tava com 50. O cara tá com 50 pessoas. E vem fazer propaganda no meu. Vem tirar os meus 50. Terra de ninguém esse YouTube também. Eu vou sair desse YouTube aí, velho. Não, mas peraí, né? O cara tá com 15 mil na live dele e vem tirar... O cara tá com mais audiência do que a Globo, mano. Tá com mais audiência do que o J. Júnior que acabou de passar aqui. Que o Sport TV e vem pichinchar aqui no nosso que tá com 50. Olha o tempo, galera. O Corinthians espera um pouquinho. Vai esperar o jogo lá. Destaques finais. Vamos começar com a Ponte Preta. O Wendel Coral, destaque final. O André Luiz, que foi o craque nota 10, não joga no próximo jogo, não é, o Wendel Coral? Exatamente, viu, Corsato? Ele que está suspenso. O próximo jogo da Ponte Preta, que será na sexta-feira, às 21h30, diante da equipe do Vila Nova de Goiás. Jogo que será aqui mesmo no estádio Moisés Lucarelli. E com o empate de hoje, a Ponte Preta vai para 9º lugar na competição com 33 pontos ganhos. Ô, Wendel, pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho. Gostou aí de fazer o derby, de estar presente no estádio Moisés Lucarelli nesse jogão de bola? Com certeza, sempre uma experiência muito, muito boa, né, Corsato? É isso aí, Wendel. Garoto de futuro. Aliás, os repórteros hoje, eu vou fazer o seguinte, vou pedir pra direção, eu não tenho nada contra o Washington Mello não, viu? Vou pedir pra direção, vamos economizar, né? Vamos dar moral pros meninos aqui. E hashtag fora Washington Mello, fica com o Thiago e com o Wendel. Meu Deus. Tudo certo. Um abraço pro Wendel Coral. Thiago Barbosa. Sim. Destaque final do time do Guarani, meu filho. O Guarani que volta a campo nessa terça-feira pela 24ª rodada, às 19h15. Tentou de todas as maneiras entrar no G4, não conseguiu. Tem mais uma oportunidade fora de casa, lá no Heriberto Rilse, terça-feira, Marcelo. Valeu, um grande abraço pra você, viu, Thiago Barbosa. Abraço. Outro pra você. Bom, fechamos aqui as transmissões, né, Marcelo, no Facebook e também no YouTube, agradecendo aqui a galera que ficou com a gente nas redes sociais. Muito obrigado a todo mundo aqui pela participação. Vamos lá, Corsato, seu destaque final antes de Corinthians e Paraná Clube, a bola vai rolar já lá em São Paulo. Tem ficha técnica, não? Pode sabe, manda aí. Então vamos lá, rapidinho. Bom, lembrando que depois de Corinthians e Paraná, né, vamos ter o jogo do Cruzeiro contra o Fluminense. Produção, fica atento, produção. Cruzeiro, tô passando a cola pra você. Não, é que o Giba tá falando, eu tenho que falar com o Giba. O Giba tem prioridade. O Giba é nossa... Que prioridade? O Giba tem prioridade, vai. Vai ver se eu tô na esquina, rapaz. É Cruzeiro e Fluminense, viu, produção? 9 da noite. 9 da noite. Vamos lá, a Ponte Preta empatou com o Ivan, Igor Vinícius, Reginaldo, Renan Fonseca e Nicolas, Natan, Lucas Mineiro, Danilo Barcelos, André Luiz, Júnior Santos e Yuri. Entraram Ourinho, Bruno Ramires e Paulinho para saídas do Yuri, Lucas Mineiro e Natan, o time do João Brigatti. O Guarani, de Agenor, Kevin, Felipe Maia, Fabrício Carioca e Pará, William Oliveira, Ricardinho, Jefferson Nem, Rafael Longini, Bruno Mendes e Matheus Oliveira. Bruno Xavier entrou, Ferreira entrou e Kaique entrou no time do Loser para saídas do Matheus Oliveira, do Jefferson Nem e também do Pará. Tivemos 13.863 pagantes, 1.190 não pagantes, total 15.053 para uma arrecadação de 298.680 reais. Neste sábado, a arbitragem do Nota 0 Graziani Marcial Rocha, auxiliado pelo João Luiz Coelho, pelo Thiago Henrique Neto, quarto árbitro o Rafael Gomes Félix, analista de campo José Henrique de Carvalho. Cartões, Natan tomou, André Luiz tomou, Júnior Santos tomou,
Salomão e Paulinho também, 4 cartões para Ponte, para o time do Guarani. O Matheus Oliveira e o Pará foram os amarelados do time bugrino. Portanto, transmitimos aqui aqui no estádio Moisés do Careri, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. No clássico, no derby 192, ninguém foi para a rede, 0 Ponte, 0 Guarani. Lembrando que esse jogo que você acompanhou com a gente vai ter reprise segunda-feira, 7 horas da noite, na radiofi.com.br. Desde o começo da jornada até o final, Carlos, a gente vai retransmitir, a gente vai reprisar esse jogo na segunda-feira, às 7 horas da noite. Quero agradecer aqui a enorme audiência dos ouvintes nas redes sociais, né, no YouTube, no Facebook, você que acompanhou a gente pela radiofi.com.br. Vem aí o Timão do Povo, tô preocupado porque vai começar o Corinthians, viu, Carlos? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Paulo